Alô, vocês aqui do canal do Fogão Net, começando mais um programa Bate-Bola, nossa 11ª edição, essa semana maravilhosa de comemoração de 1 ano da Libertadores da América no próximo domingo. Recebo aqui uma pessoa que, cara, eu acompanho muito, muito tempo, desde a Rádio Botafogo, acompanho o canal dele nas análises, acompanho no setor visitante. Agradeço antes de mais nada pela disposição do tempo dele de participar aqui da gente, e recebo hoje aqui Társilo Delfim, do canal do Caboclo. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Tamo junto, Léo. Pô, eu te agradeço bastante o convite. Na verdade, não é convite, é convocação, né, cara? Se você chama, a gente se coloca a postos aí para falar dessa coisa que a gente nem gosta muito de falar. Não sei nem por que a gente gasta tanto tempo da vida falando desse tal de Botafogo, né, cara? Nada mais, nada menos que a maior paixão das nossas vidas. É por isso que a gente tá aqui militando todo dia. Com certeza. Peço para você que está nos assistindo se inscrever, compartilhar, deixar o like, isso ajuda o canal a continuar crescendo. Os membros do canal do Fogonete têm acesso antecipado a esse conteúdo 12 horas antes, na sexta-noite já está disponível para o público geral, 8h30 da manhã de sábado. E como você falou, Tarcísio, é muito bom falar de Botafogo. Você acha que agora está mais fácil de falar de Botafogo do que antigamente? Cara, falar de Botafogo é um privilégio do botafoguense, na verdade, né, cara? E eu costumo dizer que o Botafogo é o clube mais poético que existe no futebol mundial. E tem poucos clubes assim que a gente pode colocar no estado de poesia. Quando eu falo estado de poesia, é porque é o último nível de expressão que o ser humano consegue desenvolver é a poesia. É quando a gente chega mais perto do divino, né? E o Botafogo é um dos pouquíssimos clubes do mundo que a gente pode colocar no estado de poesia. Então, seja na pindaíba, seja nos momentos bons, o Botafogo sempre produz poesia, nós somos sempre capazes de produzir poesia. A palavra Botafogo, né, para você ter uma ideia, toda vez que a gente pronuncia Botafogo, a sonoridade do nome é tão bonita, na verdade, que já é poesia em si, né, ipsis literis, né, e eu vejo que nós que temos sotaques diferentes, o brasileiro aqui, né, e você pega pessoas de estados diferentes, quando pronunciam Botafogo, pronunciam de forma diferente. O mineiro fala Botafogo, o pessoal do subúrbio aqui do Rio de Janeiro, tem muita gente que é oriunda de Minas, fala Botafogo, entendeu? Tem gente que fala Botafogo, tem gente que fala Botafogo, tem gente que fala Botafogo, entendeu? Cara, cada sotaque diferente falando de Botafogo é uma experiência poética diferente que a gente tem. E aí, cara, o nosso clube, ele tem os seus altos e baixos, muitos baixos, que talvez baixos que a gente não gostaria de ter vivido, mas isso tudo faz parte da experiência e forja o caráter da gente como botafoguense, né, cara? Eu não tenho dúvida. O caráter do botafoguense, nesses últimos anos, foi moldado, cara, como diria a camisa do ano passado, ferro e fogo, né? É isso. Foi posto à prova em diversas ocasiões, até É, ser aberto, como você falou na poesia, o Vale Encantado, como foi ano passado no Monumental. isso Mas aí. quem te passou para chegar lá daria, um, daria uma epopeia, não daria uma Daria, epopeia? com certeza daria, né? Assim, não tem a menor dúvida. Eu acho que o caminho que eu fiz para chegar, por exemplo, como a gente está na comemoração de 1 ano, né, do maior dia da nossa história, eu chamo que é o maior dia da nossa história, não tem, talvez a maior semana da nossa história, né, os maiores 15 dias da nossa história, né. Eu acho que até fiz um caminho fácil, cara. Eu saí do Rio, fui para o Uruguai, do Uruguai atravessei de barco para Buenos Aires, mas no barco você vai encontrando com as pessoas, né? E aí tinha a galera do Acre, e tinha um camarada do Acre, um irmão de camisa do Acre, que o cara morava a 400 quilômetros de Rio Branco. Veja bem, o cara saiu a 400 quilômetros da capital do Acre, Rio Branco, para chegar no Acre, pegar o voo tinha escala em Santiago, depois de Santiago ele foi para Montevidéu, e aí em Montevidéu o cara atravessou para Buenos Aires de barco. Meu irmão, se isso não é poesia, eu não sei mais o que é. Entendeu? Isso é poesia ambulante. O cara é a poesia. Isso o Botafogo faz a gente fazer, cara. Entendeu? E eu acho que essas histórias, eu fui de ônibus para Buenos Aires.
Aham, Eu acho, minha jornada começou na quarta-feira de tarde, né? O jogo foi no sim, sábado. E, cara, me impressionou muito. Eu pensei, pô, vou quarta-feira, vou ser que eu iria com o pessoal de São Paulo. sim. E de lá já saíram, já tinha gente de todo o Brasil que se concentrou por causa de voos para São Paulo. Aham. Vinham do norte, nordeste, muita gente foi para São Paulo para ir de ônibus com a Sampa Fogo, com a Raiz Alvinegra lá. Cara, e me impressionava muito, cara. Eu juro. Até me arrepio. Eu falo pouco, senão eu sou de manteiga com isso daí. Cara, não tinha uma parada que eu fazia na estrada que estava tomada de botafoguense É isso aí. fazendo a sua própria jornada para Buenos Aires. Pessoal, eu vim de não sei aonde. Eu tô aqui de passagem, vou por ali. Eu vou por cá. Eu falo, cara, não é possível. E isso era quarta-feira à tarde. Isso aí. Tomado. Assim, eu nunca vi. O Grau só tinha botafoguense na quarta-feira à tarde. E você ia passando pelo Paraná, por Santa Catarina, por todos os estados e via juntando botafoguense. Cara, surreal. É assim, a coisa que mais me impressionou foi a estrada botafoguense até lá. É lindo. Isso é uma coisa Hum, linda, uma coisa espetacular. E assim, isso é uma demonstração de que a nossa torcida, ela tem hum, uma força gigantesca, mas ela também tem uma força latente hum, gigantesca. Para que essa força latente se transforme ou se converta, pelo menos boa parte dela, em força constante, né? A gente precisa de equilíbrio e a gente também precisa de continuidade. Por isso que eu acho que a palavra continuidade para a gente hoje é tão cara. E por isso que eu acho que oscilação para a gente também hoje é uma palavra também que incomoda demais. E o botafoguense também. Nós temos como diria o Caetano Veloso, né? As dores e as delícias, né, de sermos botafoguenses, né? E as dores é que a gente tem, a gente traz na nossa história, na nossa experiência de Botafogo, momentos que são muito ruins, momentos que são muito desagradáveis, que machucam bastante a gente. Tem gente que tem problemas, inclusive, sérios por causa disso. Eu mesmo, na derrocada de 2023, eu tive que me afastar de tudo. Eu me afastei de futebol, não me afastei só do Botafogo, me afastei de futebol. Né? Embora o futebol seja uma coisa muito difícil de você conseguir fugir, de você conseguir escapar, por causa dos barulhos no entorno das suas casas, das nossas casas, hum. né, tal. Mas e por causa disso a gente carrega assim alguns traumas, né? E então o Botafoguense ele tem muitos gatilhos. E eu até acho que a temporada de 2025 que a gente está vivendo, que a gente está chegando no final dela agora, quem estiver assistindo 2026, que pelo menos fica um registro Uhum. histórico aqui do que a gente está falando, tem muito a ver com esses gatilhos. Né? Nós tivemos muito gatilhos durante a temporada de 2025 que vai assustando o torcedor. E aí essa força que era constante volta a ser latente. Mas o botafoguismo está sempre ali, cara. Na hora que a gente conseguir fazer com que esse clube seja estável, estável mesmo, você vai ver que a nossa força constante ela vai ser muito maior do que aparentemente ela é hoje. Eu não tenho dúvida. E a gente mostrou É, isso, né? A gente, sem dúvida. ano passado, no Monumental, botar 40 mil, 50 mil no Monumental de Nunes, Isso na aí, Argentina. isso aí. Daí, quando todos duvidavam, falavam, não vai dar 15 mil, não vai dar 20. Se for Ah, 20, é milagre. Se botar 50, a torcida do Botafogo mostrou, cara, isso daqui é diferente. Me E uma coisa, chama. e uma coisa Pode falar. importante também que a gente precisa mencionar, tá, Léo? Porque a gente está às vésperas daí da próxima final da Libertadores. Uhum. Não houve nenhuma ocorrência entre torcedores e nenhuma ocorrência, pelo menos no sentido grave, entre Uhum. torcedores e polícia. E eu não estou falando só dos botafoguenses, estou falando dos atleticanos também. Quem estava na Argentina viu que o clima tinha zoação, obviamente. Uhum. Você passa em lugares onde tem uma concentração maior de atleticanos. Tinha a Casa Botafogo e a Casa Galo. Eu mesmo, por exemplo, de noite, fui saindo depois da Casa Botafogo, passei pela Casa Galo, fui lanchar, fui comer alguma Uhum. coisa lá. Meu irmão, brincadeiras, todo mundo zoando, tal, mas nenhuma ocorrência, zero, zero. Sabe aquela coisa assim da polícia observar, mas não precisar intervir em nada, não precisar fazer nada. Uhum. E com 2 dias, por exemplo, dos torcedores chegando em Lima, por exemplo, lá o pau tá cantando, polícia repreendendo só para vocês terem uma ideia como é que é diferente. Ser Sim. Não, botafoguense é muito diferente. não, eu não tenho dúvida, você mencionou muito bem, é uma coisa que chamou a atenção de amigo meu atleticano.
Sim. Ele falou, cara, a gente chegou aqui em Buenos Aires, que eles estavam em minoria. Eu fiquei ali mais perto do Obelisco. Então eles Aham. estavam na provocação, eles passavam provocando, Botafogo é bairro, não sei o quê. Aí eles começaram a perceber que a gente estava, meu irmão, eu não tô aqui por vocês, eu tô aqui pela taça. Sim, Eu vim buscar claro. isso, eu não tô aqui para discutir com vocês. Aí eles Sim. começaram a perceber isso. Então ficou só na zoação. E eles É, não, eu não acredito também que eles estavam para briga, etc. Então aí virou um clima tão amistoso que nós sabíamos porque nós estávamos lá. isso Eu aí. tava vou para Argentina para sacanear atleticano. Eu quero Não, buscar a taça, meu amigo. é isso. Pô, Exatamente. aí fez esse clima amistoso. Os atleticanos entenderam. Aí ficava o dia do Ah, jogo, cara, teve pagode no Obelisco 6 horas da manhã, cara. Eu é tava isso perto do aí. Obelisco. Tava torcendo o Botafogo, chegou o atleticano, aí começava a chegar muita gente que chegou no dia do jogo. Cara, foi um clima muito de paz, foi muito bacana mesmo. Tu mencionou muito bem, Tássio. Isso aí. Que foi um clima muito bom nos arredores do estádio, não teve briga. Eu saí no meio de atleticano, eu fiquei até com pena, né? Que eu saí com os caras, né? Que eu assisti sozinho ali no meio, na parte central. Saí andando no meio do torcedor do Atlético, que é o primeiro que é do Botafogo. Eu saí logo depois da entrega da taça, que eu precisava tomar uma cerveja, tava desesperado. É. Pô, eu falei, pô, não vou nem zoar os caras, irmão, porra. Não, Antes ele aí chorando que eu, deixa ele aí, cara. Pô, pois é, o cara já fez todo o trajeto para chegar ali, sim. aí toma na cabeça, já tá pé da Porra, vida. eu, Então, eu, mas eu juro. mas esse seu comportamento é muito Hum, diferente, porque isso, até nisso o botafoguense é diferente, entendeu? Porque a gente consegue até se colocar no lugar de quem está sentindo a sim, dor. A gente vai zoar, claro que vai zoar. Isso faz parte do futebol, isso é a essência do futebol. Mas, cara, a gente é diferente, o botafoguense é diferente. A gente, sim. meu pai falava É, muito isso, o botafoguense é diferente, entendeu? eu te dou uma palavra, eu juro que eu passei, né? Tinha um grupo de atleticanos sentado no meio-fio, né? O cara Aham, chorava, meu irmão. A primeira coisa que eu pensei, cara, eu já desci tanto aquela rampa do Maracanã da derrota. Eu sei o que esse sim, cara tá sentindo, irmão. Eu já desci é, tanto aquela rampa da derrota, eu já senti o isso que aí. esse cara sentiu. Não vou ser eu que vou querer gozar da cara do cara, fazer galhofa da cara do cara, irmão. A gente se coloca no lugar, né? Talvez os outros não façam isso. Né? É isso, exatamente. E isso nos aproxima do estado maior como é que fala? Do ser humano, que é a Sim, maior expressão do ser humano, que é a poesia. Isso é poético pra caramba. com certeza. Você acha, então, que ano 30 de novembro de 2024 é o maior dia da história do Botafogo? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque ali você, para quem quer acreditar, né, tinha 40 mil Hum, alvinegros ali, botafoguenses, né, porque os dois são hum. alvinegros. Tinha 40 mil botafoguenses ali, tinha muito mais. Tinha Mas mais, tinha muito mais. muito, mas muito mais. Tinha muito Muito mais mais do que mesmo. eu quero sentir. Devia ter pelo menos ali, é, só dos que eu chamei, dos que eu invoquei, tinha pelo Hum, menos mais 6 comigo que não estavam em corpo presente, mas estavam. O meu pai estava comigo, hum. com certeza estava. Eu me senti abraçado por ele na hora que o Botafogo foi campeão. Juro, eu senti a mão aqui assim, ó. Eu tava meus irmãos comemorando, os meus amigos, Clari, Wanders, todo mundo comemorando assim. E eu, em determinado momento, eu tava olhando pro gramado sem acreditar, assim, né, cara, quando a gente fica incrédulo, e eu senti mãos me segurando aqui, assim, como se estivesse me abraçando, entendeu? Cara, com certeza, assim, eu não tô dizendo, tô pedindo para ninguém acreditar no oculto, não, tá, gente? Não é disso que se trata, mas todo mundo tem uma experiência Claro. sobrenatural, né, com relação a isso. Eu tenho certeza que muita gente sentiu isso lá também. Todo mundo se sentiu representado ano passado, né? Ou representou alguém. Acho que foi Claro, muito legal isso, aquele muro, fizeram um muro lá com lembranças, gente que não estavam mais aqui. isso aí, isso Acho aí. que foi. Não, ano passado, cara, dia 30 acho que tirou tanta sombra, tanta chaga que a gente carregava. Era Tirou. pênalti do Tiquinho, foi pênalti É, do Telles. Ah, era pipoqueiro. É o mental. Tá, então vamos ganhar isso daqui com menos um. Vamos falar de mental. Vamos ganhar isso aqui com menos um. é Ah, isso aí, torcida, cadê você? 50 mil no Monumental. é isso aí. Eu tô botando pilha nos amigos para mim. Eu falei, cara, eu tô te dando 15 mil em Lima a mais. Eu tô te dando 15. Vamos fazer uma aposta que quem coloca mais. Eu tô te dando 15 de bandeja. Ninguém É, teve coragem de apostar até hoje comigo. é isso aí, é isso aí. Tássilo, Fala por aí, falar em vamos lá. história do Botafogo, aqui nós temos o nosso game show do Fogão Net, que é Maravilha.
Antes de mais nada, eu sempre deixo registrar aqui que não tem resposta certa ou errada, é a sua experiência sobre o Botafogo, o que você viveu sobre o Botafogo, que vai ser o Claro. fio condutor da nossa conversa. A única coisa que a gente pede aqui é polêmica, porque gostamos de polêmica aqui no Fogão Net. Então, temos os nossos quadros aqui. O primeiro quadro é o confronto direto. Dois ídolos da história do Botafogo, e você, sem ficar em cima do muro, vai decidir entre eles qual você escolhe. Podemos começar? Podemos, vamos embora. Gatito ou John? Cara, eu tenho os dois em alta conta, em muita alta conta, mas eu não coloco os dois como ídolos. Sim. Já que é para começar com polêmica, né? Não, tá. Justo, gosto. Que para mim, assim, ídolo é uma coisa um pouco diferente. Então, por exemplo, o Manga eu não vi jogar e é ídolo, tá? E é ídolo porque o meu pai, o maior ídolo do meu pai era o Manga, por incrível que pareça. Meu pai nem era goleiro, mas meu pai contava histórias de ninar pra gente, sentava na beira da cama para contar história pra gente, era sobre o Botafogo, e obviamente quando ele falava do Manga tinha um sabor especial, né? Quando ele falava do Manga. Então, Manga, para mim, é a maior referência de goleiro do Botafogo. E depois dele, o Jefferson, né? Tem nessa ordem, Manga, Jefferson, Wagner. Esses dois que estão na tela aqui são importantíssimos. Pelo título, né? Eu acho que o John sai na frente do Gatito pelo o título, os dois títulos históricos que ele conquistou. Perfeito. Nisso que você falou, me lembro, meu pai não era botafoguense, eu sou o primeiro da família botafoguense. Aham. Meu pai era de 32. E Tá. ele era torcedor fanático do América. No final ele já dizia que não era, mas eu sabia que era. Quando o América ganhava do Botafogo, ele vinha encher o saco. E o ídolo da infância dele era o Heleno. Era o Ele Heleno. fala, Pois é. era o Heleno. Cara, ele falava do Heleno de Freitas como se estivesse falando de um deus para É ele. isso aí. Assim, Ah, não, Heleno, no início desse jogo daí, se tocasse essa bola errada pro Heleno, ele saia na porrada. Tudo ele fazia referência pro Heleno. A gente vendo isso um aí. jogo de futebol na televisão, ele fazia referência pro Heleno. Pô, toca essa bola pro Heleno pra ver o que ele faria. Eu acho Eu, engraçado essa referência, né? eu acho que o Heleno, ele assim, a figura lendária do Botafogo, né, do torcedor. O Heleno é o torcedor botafoguense dentro de campo, na minha opinião. E por isso Sim. que eu até tenho o bordão, né, Helenos, Helenas. Eu costumo me referir aos torcedores do Botafogo como Helenos, Helenas, né, porque a vida do Heleno é uma vida difícil, uma vida assim, conturbada pra caramba, né? Quando eu falo difícil, não por causa das questões financeiras, ele até é um cara de classe média alta, foi advogado e tal, mas por ser uma vida dramática, né? E poética ao mesmo tempo. Por isso que eu falo, a vida do Heleno é a vida do botafoguense dentro de campo, é o botafoguense dentro de campo. Por isso que eu tenho essa paixão tão grande pelo Heleno de Freitas, né? Eu também, eu sou apaixonado pelo Heleno. Com virtudes e defeitos, tá, Léo? Claro, Porque como todos nós. era um cara, assim, Problemático. sabe ele é o herói, porém com muitas qualidades de anti-herói. Também tem Sim. muito disso. Você Entendeu? pega a quantidade. Eu tenho aqui, eu fiz um levantamento, qualquer dia eu vou fazer uma coluna sobre isso, Aham. pesquisando em jornais. A quantidade de multa que o Heleno de Freitas tomou no Botafogo é uma coisa surreal. Pô, Pois assim, é. é uma coisa surreal. E é tanto que ele sai e o Botafogo é campeão. É poético, isso é uma É. parada sua. Tem isso. Então, tem muita gente que fala assim, ah, pô, mas o cara não ganhou nenhum título. É que você está analisando pelo viés esportivo. E é Sim. um viés e, obviamente, tem que ser respeitado. Né? Eu, por exemplo, meu critério aqui foi esportivo, entre Gatito e John. Tá? Mas o Heleno transcende a coisa do campo, a coisa do futebol. Né? O Heleno, ele faz muito parte da essência de você ser alvinegro, e é um cara que estava ali na década de 40. A gente está aqui hoje em 2025 e o cara ainda permanece uma presença muito forte, muito marcante. É o que a gente fala, né, cara? Eu gosto muito, o professor Luiz Antônio Simas fala uma coisa que é muito verdade. Tem muita gente que está viva por aí, andando por aí, mas está morta. E tem muito morto, né, que está mais vivo do que a gente imagina, porque essas pessoas, elas andam por nós. Nós vivemos essas pessoas, a gente reproduz essas pessoas, e essas pessoas vivem através de nós. O Heleno é um exemplo disso. Eu acho que o Heleno, tu falou muito bem, cara. Tem uma reportagem, quando o Heleno saiu, não tenho certeza se é na Esporte Ilustrado ou
na Globo Esportivo da época, Aham. que era indagando se o Botafogo ia viver sem o Heleno de Freitas, porque ele era tão era uma coisa que parecia uma só. Quando ele vai pro Boca Juniors, a questão era essa, cara, o Botafogo, o que vai ser o Botafogo sem o Heleno de Freitas? Mas não era o jogador Heleno de Freitas, era a figura Heleno de Freitas ali. Figura Heleno de Freitas, Era a exatamente. figura. E eu Assim, acho que se o Heleno nunca ganhou um título pelo Botafogo, azar do título, sim, entendeu? ele tinha sido 4 vezes vice no ano que saiu, né? É, E eu acho que o tempo respondeu essa pergunta da matéria, porque o Heleno não saiu do Botafogo, o Heleno tá há 80 anos aí, gente. é isso aí, Ele é tratado como um ídolo de 10 anos atrás. é Eu acho isso. surreal isso. É, e é. Vamos seguindo aqui. Bora. O próximo, Jefferson Manga. Acho que tu já respondeu. Manga, 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 manga. Manguinha. Eu não vi o Manga jogar, olha que engraçado que é isso. Eu não Uhum. vi o Manga jogar, e assim, se eu fosse seguir o critério esportivo, é Uhum. óbvio que ia colocar o Jefferson, porque o Jefferson é a maior referência de goleiro que eu vi jogar na minha vida. Mas o Manga é um cara que está num pedestal. Eu sei que tem um quadro aqui que você vai falar de atletas do lance das cadeiras, né? Assim, Jogadores que não deveriam perder jamais sua cadeira cativa. O Manga é um desses, na minha opinião, o Manga deveria estar lá, entendeu? E tudo bem, ele não é ídolo só do Botafogo, ele foi ídolo por outros clubes também. Não importa, entendeu? O fato de eu ter me tornado Botafogo ouvindo histórias sobre Manga, quando deveria estar ouvindo Três Porquinhos, sei lá mais o que, entendeu? Era Manga, o ídolo da minha infância era Manga sem eu jamais ter visto. É o Manga. Manga é a maior figura, né, para mim, desses goleiros aí, desses jogadores aí, é o Manga, sem dúvida. perfeito. Próximo aqui, Mauro Galvão ou Bastos? Pela qualidade técnica, na minha opinião, Mauro Galvão, mas o Bastos ganhou muito meu respeito, né, pela excelente temporada que ele fez. O Mauro Galvão também passou por outros clubes, tem uma identificação grande, né, obviamente, com outros clubes, pelo Vasco, também conquistou uma Libertadores pelo Vasco. Pela técnica, Mauro Galvão, né, mas pela importância histórica, do momento histórico do Botafogo, eu acho que eu fico com Bastos. Perfeito. Próximo aqui, então, Gonçalves ou Barbosa? De novo, os jogadores que conquistaram a maior, os caras que conseguiram chegar na maior conquista do Botafogo, né, que é a Libertadores, e da maneira que ela foi, na minha opinião, eles vão, esportivamente falando, sempre vão estar um passo à frente dos outros. Tá? Então, nesse sentido, ficaria com o Barbosa. Mas o Gonçalves era mais jogador do que o Barbosa, tecnicamente falando. Então você escolhe o Barbosa. Escolho o Barbosa pela importância histórica dele. Perfeito. Carlos ou Gotardo? Carlos Gotardo? Gotardo. Gotardo, eu vi os dois jogar, né, com muita propriedade. Estava lá em 89, tem as minhas memórias todas de 89. E essa coisa de ser o xerifão, né? Eu acho que o Gotardo, ele tinha uma presença. A complementação do Gotardo, e eu acho que nisso o Carly leva desvantagem, a complementação do Gotardo foi melhor nas duas oportunidades. Em uma era o Mauro Galvão e na outra era o Gonçalves. Isso fazia o Gotardo melhor, inclusive. O Carly não teve esse privilégio de ter parceiros do lado dele que fizessem com que ele, inclusive, até pudesse brilhar mais. O que até teoricamente eu poderia até justificar como o Carly talvez teve que roer mais osso do que o Gotardo, que teve companheiros melhores, né? Mas eu acho que as conquistas do Gotardo no Botafogo, a conquista do Gotardo no Botafogo, as conquistas, né? Que é o tirar a gente do jejum, depois também ser campeão brasileiro em 95, dão para ele esse status de estar à frente, né? E a final do Gotardo é uma coisa surreal, né? Aquela final É, do Gotardo em 95. absurda, Coisa- absurda. Com certeza. Adrielson ou Valber? Adrielson sem pestanejar. E eu não vou nem me estender muito aqui, não. Eu acho o Valber um jogador bom, um bom jogador, mas o Adrielson, pela história da redenção, né, de você, num ano você é expulso, no outro ano você praticamente encaminha o Campeonato Brasileiro em cima daquele time no qual você foi expulso,
e que você fica marcado como o principal o momento da virada ali onde o Palmeiras vira para cima do Botafogo e ele dá essa volta por cima e consegue, inclusive, fazer o terceiro gol em cima do Palmeiras. Sem dúvida, né, Adrielson, uma história, quando eu falo, tudo aquilo que aproximar a gente da poesia, eu vou escolher, né, o Adrielson é poético e é do grupo campeão também, né. Cara, ano passado, a palavra redenção, acho que ali dentro serve para muita gente, né. Serve, com certeza. Assim, e em tão pouco tempo, né, são histórias muito legais de você contar. Por exemplo, o Marlon no final de março, ninguém aguentava ouvir o nome do Marlon. E o cara virou Capitão América do Botafogo 7 meses depois. Surreal, né? O Marçal, tantos outros. Seguindo aqui. Bora. Vitinho ou Alex Telles? Pô, mas aí comparar direita e esquerda, cara, lateral direito com lateral esquerdo. Mas aí é o critério que você quiser usar, rapaz. Eu poderia colocar Mauro Galvão e Túlio. Aí você vai achar o mínimo denominador comum. Não, faz sentido, faz sentido. Cara, eu diria o seguinte, o Vitinho talvez seja o melhor lateral direito que a gente tem nos últimos... Eu joguei essa pergunta no Twitter outro dia, né? Nomeie um lateral direito melhor do que o Vitinho nos últimos 10 anos do Botafogo e fale miseravelmente, né? E eu acho que ele é o melhor que a gente teve, melhor do que o Lucas, muita gente vai lembrar do Lucas aí, melhor do que o Lucas, muita gente falou do Edilson, melhor do que o Edilson, tranquilamente e tal, mas eu acho que o Alex Telles é um jogador que é talento mundial, e eu fico com o Alex Telles aqui, porque, na minha opinião, a gente está vendo um jogador que ele é tão grande quanto o Seedorf, na minha opinião, na lateral esquerda do Botafogo. Boa. E bateu o pênalti mais importante da história do Botafogo. Bateu o pênalti mais importante da história do Botafogo, exatamente. E sem pestanejar, né? E sabendo sabendo a responsabilidade ali, porque tu vê na comemoração dele que ele sabia o que significava aquilo. Exato. Não foi aquele cara, vou ali para me consagrar, fazer gol da 3 pirueta. Tu vê na comemoração dele que ele sabia, pô, isso daqui é muito importante, cara. É muito importante. E talvez seja um dos maiores momentos da carreira dele também. Uma carreira brilhante, que passou por clubes gigantescos e vai ter o maior momento da sua carreira justamente no Botafogo. Verdade. Né? Próximo aqui. César Prates ou Marçal? Marçal, sem menor dúvida. Eu gosto do César Prates, né? Gostava dele, do Saci, faz um gol aí. Ele fez contra o Flamengo, pô. Fez. Acho um cara maneiro pra caramba na história do Botafogo também, que teve o seu momento importante também na história do Botafogo. Mas o Marçal, pela liderança que ele exerce, também, mais uma vez, está no grupo que nos deu a maior alegria da história desse clube. Então, o Marçal aqui também tem lugar cativo no meu coração. Perfeito. E eu já contei aqui, quando eu criei o quadro, eu falei alguns desses duelos, eu falei, isso daí talvez com a galera vai ter, não é polêmica, né? Mas um vai escolher um, outro vai escolher outro. Eu achava que muita gente ia escolher o César Prates, que tem um apego afetivo da galera dos anos 2000 com o César Prates. Tem. O Marçal é invicto até hoje aqui. São 2 invictos. Quando chegar o segundo, eu vou te falar. O Marçal é invicto aqui. O resto, e assim, tudo... E não é demérito do César Prates, tá? Não se trata disso. Eu acho, eu tenho, por exemplo, justamente no começo dos anos 2000, um jogador que eu acho daquela época que hoje jogaria nesse Botafogo aqui, seria ali a briga pau a pau, Vitinho e César Prates, talvez o César Prates às vezes jogando, sendo inclusive mais importante, ofensivamente, por exemplo, ele era muito importante. Cara, mas o Marçal é um jogador geracional do Botafogo, na minha opinião. Por tudo que ele viveu no Botafogo e por tudo que ele representa ainda no Botafogo, estando ali no Botafogo. Não, show de bola. Próximo aqui, Renato 8 de Ouro ou Carlos Alberto Santos? Carlos Alberto Santos. E o Carlos Alberto Santos, ele vai estar presente no próximo quadro, no outro quadro que você vai trazer também aqui. Na minha opinião, o Carlos Alberto Santos é um cara que ele tinha que estar no muro dos ídolos do Botafogo. E quem viu o Carlos Alberto Santos jogar sabe o quanto que esse cara jogava bola. O quanto que esse cara jogava em pé,
o quanto que ele jogava de peito estufado e como era bonito ver o Carlos Alberto Santos jogar. Ah, mas o Renato era bonito de se ver também, jogador classudo pra caramba. É muito cracaço, na minha opinião. Mas o final do Renato no Botafogo não foi legal. Né? O Pô, ele Renato já estava na reserva, né? chegou a ficar na reserva. E assim, em que pese o fato, né, de extracampo entrar em campo, a gente, tudo bem, eu dou todo esse desconto para o Renato. Também tenho o Renato em altíssima conta. Acho que é um privilégio ter visto o Renato vestir a camisa do Botafogo, principalmente naquele momento, bonito pra caramba, receber a 8 do Gerson, aquilo ali foi uma coisa linda. Mas eu tenho um carinho, cara, pelo Carlos Alberto Santos, assim, e assim, eu gostaria muito que o Carlos Alberto Santos fosse um nome fácil na boca de todos os alvinegros. Eu também. Principalmente por ser o cara que foi, na época que ele foi. Hoje, o Carlos Alberto Santos, eu não tenho a menor dúvida, jogando nesse time do Botafogo aqui, ele seria um dos melhores jogadores. Eu também não tenho nenhuma. Eu já contei aqui, cara, eu acho que é o legal desse quadro. Eu pensei em trazer esses nomes, né? Eu acho que é legal para trazer para a galera mais jovem, não é querer doutrinar. Falar, pô, olha que esse daqui é melhor que esse, olha como antigamente era bom, hoje em dia. Mas não dizer, a gente lembrar. Teve gente que fez muito pelo Botafogo. Uma Sim, vez, sim. há 2 meses, me mandaram um superchat lá. Pô, Léo, monta seu Botafogo que você viu de todos os tempos, né? Pediram o Botafogo de todos os tempos. Eu falei, cara, eu vou fazer o que eu vi. Aí eu fui lá botando, pô, Jefferson, lateral direito Vitinho, o Josimar, ali, não me lembro quem eu botei lateral direito, Barbosa, Gonçalves, Alex Telles, aí eu botei Carlos Alberto Santos e Marlon. Uhum. Aí o chat, pô, mas o Carlos Alberto Dias não era nem volante. Eu falei, porra, mas não faz isso comigo, cara. Pô, sabe, é um nome que é meio esquecido, nem jogava muita bola. Também acho. Eu tive com a... Hum, conversando, hum, foi com a Aline Bordalo. Foi a Aline Bordalo. Ela estava no evento, se eu não me engano, em que o Carlos Alberto Santos estava. Eu acho que inclusive teve alguma coisa a ver foi 2024 mesmo, teve alguma coisa a ver com os finais, a parte final da jornada ali em 2024, né? E o Carlos Alberto Santos estava todo mundo de 2000, desculpa, de 1989, estava lá também. E o Carlos Alberto Santos, cara, ele tava lá com o filho dele, se eu não me engano, e eu falei com a Aline, esse é um dos caras que eu mais admirava quando eu via aquele Botafogo, é um dos caras que eu mais gostava de ver jogando, pelo futebol dele, pela classe dele, por ser um cara, e assim, ele era muito classudo, mas era um cara muito viril também, né, um cara muito forte, né, e quando o Carlos Alberto Santos jogava, o Botafogo funcionava. muito bom de bola. Talvez ele pagou um pouco por ter aquela pecha de substituir o alemão. Acho que teve esse problema, né? Porque o alemão também era outro craque da bola. Mas, assim, eu acho que ele também tem a desvantagem daquele momento na história. Para os mais novos é importante a gente colocar isso, que a Flapress, né, a Flamídia, né, digamos assim, ela era tão forte ou até mais forte do que é, inclusive, hoje em dia. sim. Eles transformaram aquele time do Flamengo, que é contemporâneo do time do Botafogo com o Carlos Alberto Santos, na seleção brasileira da época. Esse era o termo que eles utilizavam para falar do Flamengo naquela época. E o Carlos Alberto Santos, na minha opinião, jogaria fácil naquele meio de campo do Flamengo. Era melhor do que o jogador. Quem era? Eu não lembro agora de cabeça exatamente o meio de campo do Flamengo daquela época, mas eu brigava com os meus primos, com meus amigos na escola, falava só, não tem nenhum jogador, com exceção ao Zico, não tem nenhum jogador no meio campo do Flamengo que seja melhor do que o Carlos Alberto Santos. Eu falava isso. Na época, aí eu nem queria me bater e tal. Mas se o Carlos Alberto Santos fosse jogador do Flamengo naquela época, você pode ter certeza absoluta que ele teria chegado à seleção brasileira, ou então que ele seria lembrado hoje como um dos maiores meio-campistas daquela geração histórica do Flamengo. Você pode ter certeza que eles fariam isso. Eu não tenho a menor dúvida, a gente conhece Salteado como funciona, né? Ainda mais sendo craque como ele era. Então vamos para a próxima aqui, já que a gente citou. Alemão ou Marlon Freitas? Marlon Freitas, mais uma vez, pela
história maravilhosa que ele construiu no Botafogo e por ser o capitão que ele é, o líder que ele é. Agora, se for levar na bola mesmo e pela trajetória, carreira, o alemão jogou mais, bem mais do que o Marlon Freitas, tá? Mas a importância histórica para o Botafogo, pela conquista e pela liderança, Marlon Freitas. Perfeito. Sidorf Almada. Almadinha. Privilégio ver Sidorf jogando com a camisa do Botafogo? Não tem a menor dúvida disso. Eu vi. Isso ninguém deleta da minha cabeça. Isso ninguém apaga da minha experiência como botafoguense. Né? E ao contrário do que muita gente fala, porque o Sidorf era uma mala e era mesmo, tá? De querer exigir todas as coisas certinhas, tal, e eu tô com ele, tinha que exigir mesmo, porque o Botafogo era uma bagunça, com exceção de mexer no hino, que isso aí, se eu encontrar com ele um dia, tiver a oportunidade de falar assim, jamais ouse, né, chegar perto do hino do Botafogo, isso eu falaria para o Sidorf, tirando essa parte do hino, tudo que ele queria, que ele enchia o saco do Botafogo para que o Botafogo fizesse, eu concordo com ele. Dito isso, corta para 2024, 30 de novembro, cena em preto e branco, tango tocando, aquela edição que foi feita, e você vê o Almada construindo a jogada do primeiro gol. Só isso, para mim, já é o suficiente para colocar o Almada no meu coração para sempre e dizer assim o seguinte, e agora vem a poesia para a gente projetar futuro. A gente pode dizer que a gente viu o futuro melhor jogador do mundo jogando com a camisa do Botafogo. Tu acha que o Almada pode ser melhor do mundo? Eu acho que ele vai ser um jogador geracional. A gente ainda está convivendo com o ocaso de Cristiano Ronaldo e Messi. A gente está vendo jogadores espetaculares como Lamine Yamal, né, em ascensão. A gente está vendo o Estevão em ascensão. A gente já sabe o potencial do Luiz Henrique, e o Luiz Henrique está sendo, na minha opinião, muito mal gerenciado, né? A carreira dele é muito mal gerenciada, mas você pode ter certeza que o Almada ele vai ser o grande nome da seleção argentina dos próximos 10 anos. Já está se destacando lá, né? Exatamente. Já é tido como sucessor do Messi. Ele vai ser aquele cara que vai botar a bola debaixo do braço e vai falar assim, esse time é meu, bora. E vai ser um privilégio esse cara ter pisado aqui, né? Pô, privilégio. Super. Próximo aqui, Sérgio Manuel Savarino. Então, Sérgio Manuel, na minha opinião, é outro também que a gente não deveria nunca discutir. Sérgio Manuel é um jogador que ele tem que estar, ele precisa estar numa galeria superior de jogadores e ídolos do Botafogo. Ele tem passagens diferentes pelo Botafogo, né? Nem todas as duas foram 2 ou 3 passagens, se eu não me engano agora. Minha memória às vezes me trai, mas o Sérgio Manuel, para mim, eu também tenho um carinho especial pelo Sérgio, por justamente do Sérgio Manuel ser a pessoa que ele é, o atleta que ele é. E eu sei que muita gente coloca ele como subestimado, e eu não acho que ele seja. Não acho que o Sérgio Manuel seja subestimado. Se o Sérgio Manuel, não, eu acho que o Sérgio Manuel, se ele chegar hoje no estádio, se ele vier assistir um jogo do Botafogo no estádio e for para arquibancada, ele não anda. Acho que ele não vai conseguir andar, porque o assédio em cima do Sérgio Manuel vai ser muito grande, como se ele ainda fosse jogador atual do elenco do Botafogo. Então, assim, Sérgio Manuel, você me dá a possibilidade de empate ou não? Não, sem empate. Sem empate, beleza. Então vou ficar. Beleza. Aqui eu vou ficar com o Sérgio Manuel. Vou abrir a única exceção. O Savarino é o melhor protagonista que nós tivemos dos títulos mais importantes que nós conquistamos na nossa história. Mas o Sérgio Manuel, ele tem um campeonato brasileiro também na conta dele, e ele é um jogador melhor do que o próprio Savarino também. Aqui eu vou abrir a exceção. Aqui, para mim, é o Sérgio Manuel. Perfeito. Próximo aqui. Dodô ou Louco Abreu? Dodô, mais jogador do que o Louco Abreu. E gostava muito de ver o Dodô em campo. Louco Abreu, para mim, é um jogador também que marca uma geração, né, de alvinegros, mas eu diria que o Dodô foi o jogador mais injustiçado
pela história do futebol, principalmente porque o que ele estava conquistando no Botafogo, construindo no Botafogo, foi tirado dele. Por exemplo, aquele impedimento que foi marcado contra o Flamengo, aquilo ali, na minha opinião, é um dos maiores crimes que se aconteceu, que Pô, ocorreram imagina na ele história do fazendo. futebol. Desculpa, imagina ele fazendo um gol numa final contra o Flamengo aos 48 do segundo tempo. É isso aí, é isso aí. É nesse nível. E assim, quando a gente opta por um ao invés do outro, a gente não está diminuindo o outro, tá? Tô deixando muito claro aqui. O Louco Abreu, para mim, também tem um lugar especialíssimo no meu coração. Mas é um jogador que eu não consegui ver de perto, porque eu estava morando fora do país nessa época, do Louco Abreu no Botafogo. Mas o que ele fez, obviamente, naquela final contra o Flamengo é algo assim que é muito transcendental. Mas aqui eu quero optar pelo jogador, né? Pelo jogador em si. E ver Dodô jogando com a camisa do Botafogo, fazendo os gols que ele fez pelo Botafogo, da maneira que os gols aconteciam, é a poesia em arte bruta, né, digamos assim. Perfeito. Tiquinho ou Elinho? Então, tem o Elinho, e assim, eu não posso adiantar o próximo quadro, né, mas o Elinho é um jogador que eu vi jogar. E Elinho, para mim, é um ídolo de infância, porque principalmente numa época que a gente era muito carente de ídolos, que é começo dos anos 80 aqui, o Elinho era o meu principal argumento para brigar com os adversários, para brigar com a molecada na escola. Vocês não têm noção do que o Elinho é capaz de fazer. Eu falava, nas peladas, eu era o Elinho. Eu sou o Elinho, porque eu sou baixinho também, né, tal. Eu sou o Elinho, e eu acho que o Elinho é muito injustiçado. Ele merecia um reconhecimento muito maior da torcida do Botafogo. Eu acho que a torcida do Botafogo, se entendesse a importância do Elinho como jogador de futebol naquela época do Botafogo, ia lotar o bar dele todo final de semana fazendo um churrasco ali na calçada do bar dele. Não sei se é bar ou padaria, mas deveria fazer isso sempre ali. Dito isso, né, Tiquinho Soares está no grupo que conquistou o maior título da história do Botafogo. Então vou ficar aqui com o Tiquinho, né, que também acho um jogador que o Tiquinho Prime, ele é responsável por uma das maiores atuações de um centroavante que eu vi, né, na minha vida. Que foi aquele jogo? O jogo contra o Flamengo. 3-2, né? 3-2. Ele jogou muita bola. É. Muita bola. Tiquinho Prime, né? Que saudade do Tiquinho Prime, né, cara? É isso aí. Tu acha que alguma vez a gente vai ver o Tiquinho tem chance de voltar ao Prime? Não. Não. Acho muito difícil o Tiquinho voltar ao Prime. E aquela coisa, Léo, tem um filósofo que falava isso. O mesmo homem não volta ao mesmo rio, né? Isso significa assim, o seguinte: tudo aquilo que a gente viveu de tão bonito com o Tiquinho precisa ficar guardado e precisa ficar imaculado. O 2024 dele não foi bom, mas ele fez muitas coisas importantes em 2024, né, que vão ficar marcados. O gol contra o Palmeiras, 1-0, entendeu? Ele não precisava fazer mais nada durante aquele ano. Era só fazer aquele gol contra o Palmeiras. Aquilo ali, na minha opinião, resume, ou deveria resumir o ano de 2024 do Tiquinho, pelo momento que ele estava vivendo também, e pela importância do gol contra o adversário que foi. Ali começou a desconstrução do trauma de 2023. Porque, primeiro, foi o melhor jogo da temporada de 2024, tá? Na minha opinião. Aquele Palmeiras e Botafogo. Foi um jogaço mesmo, assim. Ali você tinha dois times jogando no nível do melhor futebol mundial hoje. E o gol do jeito que foi, cara, com aquele cruzamento, com a jogada do Luiz Henrique tocando para trás e o Tiquinho estufando a rede mais ou menos na marca do pênalti que ele perdeu contra o próprio Palmeiras. Meu irmão, aquilo ali é como você passasse a borracha naquilo que mais te machucou e você viver a glória, e a comemoração dele batendo na coxa do jeito que ele bateu. E detalhe, eu acho que foi o maior, concordo com quem falou isso aqui outro dia, foi o maior urro que eu escutei, eu acho que foi o Bento que falou isso, o maior urro que eu escutei, a maior comemoração de gol que eu escutei na história do Nilton Santos. Tô nessa aí contigo. Com o Bento também. O Bento foi muito feliz nessa mesmo. Foi. E a jogada começou com aquela tirada de bola do Basto. Aquilo é putaria, aquela tirada do... Meu amigo, pega a jogada do gol todinha, e quando eu falo para vocês, poesia escrita com bola,
É disso que eu tô falando. Ali, surreal. O É. lançamento do Marlon. Pô, não vou nem lembrar, senão me arrepio todo aqui. É tudo perfeito, cara. O lance é tudo todo perfeito. perfeito. O lance é Sim, todo perfeito. Entendeu? demais. Júnior Santos ou Paulinho Criciúma? Júnior Santos, pela importância que ele também tem na conquista do título, né? E por ter feito o terceiro gol, é o gol mais comemorado, digamos assim, na história do Botafogo, naquele momento ali, aquilo ali, o céu se abriu, trombetas angelicais tocaram, entendeu? Você conseguia escutar um som diferente no mundo, no universo. Agora, o Paulinho Criciúma também foi um anjo que jogou pelo Botafogo, diria, assim, muita gente chamava de o profeta, pelas palavras dele, é um cara também muito dado às palavras bonitas, à poesia, ele era poeta, escrevia poesia, né, tal, muito, muito maneiro também, tinha gente que falava assim, é o nosso Jesus Cristo, vivido, eu lembro da época, né, dele falando isso. Baita de um jogador também, é outro jogador também que eu tenho um carinho especial, que eu guardo num lugarzinho muito especial no meu coração, vou sempre guardar, mas a importância histórica do Júnior Santos é maior. Perfeito. Seguindo aqui, Paulo César Lima ou Mendonça? Paulo César Caju ou Mendonça? Cara, eu vou ficar com Mendonça, e a minha explicação aqui é muito simples. Mendonça também é um jogador gerencial, e geracional, né? Geracional. É talvez um jogador mais expoente, né, de uma época do Botafogo em que a gente não ganhava nada, né? É um jogador também muito injustiçado por tudo aquilo que aconteceu com o Botafogo no jogo de volta contra o São Paulo no Morumbi, né? Que foi um dos maiores escândalos, né, da história do futebol também. E aquilo ali era o Botafogo se encaminhando para ser campeão, né, brasileiro, né, para acabar com o jejum incômodo, que naquela época não era de 21 anos, né? O Botafogo era o melhor time. O Botafogo seria campeão brasileiro, né, com certeza. E o Botafogo, fizeram com o Botafogo aquilo que fizeram no Morumbi. Para quem não sabe dessa história, revisita aí. Papo de segurança do São Paulo descendo para ameaçar juiz nos bastidores do estádio do Morumbi. E o Caju tem uma importância histórica também no Brasil, né? No Botafogo e no Brasil, e tendo passado, né, pelos rivais também no Rio de Janeiro, e sempre com um discurso muito marcante, com um discurso muito forte, jogava muita bola, chegou na seleção, é tricampeão mundial, né, jogando na seleção brasileira de 70, mas aí tem um carinho especial, e pelo fato de eu ter visto o Mendonça jogar, e pelo fato do Mendonça ser, na minha opinião, o grande craque daquele momento da minha vida ali. O Mendonça jogou mais bola do que o Zico, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Outro dia, pô, Mendonça era muita bola, né, cara? Pô, Muita bola. 81 foi uma sacanagem, né, cara? Foi. Pô, a gente meteu 3 nos caras, irmão, assim. É. Tem uma imagem da torcida do Botafogo no Morumbi. A torcida do Botafogo fechou praticamente um anel do Morumbi, aquele jogo. Foi. Pô, cara, que o pessoal nem sabe desse jogo, entendeu? Mas é algo que a minha infância toda eu cresci ouvindo desse jogo, o pessoal que foi nesse jogo, a mágoa que a pessoa carregava por causa de 81, sabe? Eu morava em São Paulo nessa época, eu era criança, tinha 5 anos, né, nessa época, e a lembrança que eu tenho desse jogo no Morumbi, eu não fui, né? A lembrança que eu tenho desse jogo no Morumbi, a gente escutando pelo rádio, em casa, né? E meu pai narrando tudo pra gente, tudo que estava acontecendo, dizendo tudo pra gente, e meu pai dizendo que nós fomos assaltados no Morumbi. Essa é a lembrança mais latente que eu tenho, assim, desse jogo, mais vívida, né? É uma pena, né, cara, o que fizeram com a gente. Que era um time que merecia ganhar, cara. O Mendonça merecia ganhar. Ganharia. Teve papo de Serginho Chulapa pisando na mão de jogador do Botafogo, caído. O negócio foi muito feio. O negócio foi muito nojento. Seguindo aqui. O Igor Jesus ou Maurício? Igor Jesus, mais uma vez, Igor Jesus, pela importância histórica. A gente ainda não entende a dimensão da importância histórica do título de 2024, dos títulos de 2024. A gente não tem ainda a noção do quão grande isso é na história do Botafogo. A gente só vai entender isso
daqui a 20 anos, quando os historiadores estiverem contando e nós, talvez velhinhos, né, estivermos falando e ainda nos emocionando. E o Igor Jesus também é um desses jogadores que, na minha opinião, ele tem tudo para ser um dos jogadores mais importantes dessa geração de jogadores brasileiros, e digo mais, para mim é titular da seleção brasileira. Ele só não é titular da seleção brasileira porque o lobby a favor de outros jogadores é muito mais forte. Mas o Igor Jesus hoje é o melhor centroavante brasileiro em atividade. O Maurício, um jogador extremamente importante, ídolo também, acaba com jejum em 1989, estava ali eu atrás do gol, e me lembro como se fosse hoje, né? Ele não empurrou o Leonardo, ele falou: dá licença, Leonardo, vou ser campeão, e dá o toquinho, né, para dentro do gol, que eu até fiz uma narração, fiz um vídeo desse gol com narração do Rob Porto, para vocês terem uma ideia. O desenho do gol todinho do Maurício, o Maracanã está ali numa aldeia, né, construído em terreno sagrado indígena, né, que para mim é uma coisa muito cara, né, e o gol, a jogada do gol, o desenho que a bola faz, quando ela vai sendo passada de pé em pé, ela forma um arco e flecha. Quem tiver curiosidade disso, esse vídeo está na Rádio Botafogo, está lá nos arquivos da Rádio Botafogo, tem narração do Rob Porto, e o Luiz Antônio Simas e o Cazé, Rafael Cazé, estavam participando desse programa nesse dia. Legal. É lindo, é um momento lindo também, mas importância histórica, Igor Jesus. Perfeito. Vai manter? Luiz Henrique ou Túlio Maravilha? Luiz Henrique. Agora, Luiz Henrique. Luiz Henrique, aqui eu não pestanejo. Ah, o Túlio Maravilha é um geracional, o cara geracional do Botafogo. Ok, é verdade. Tá? Mas quando a gente fala de conquista histórica, né, eu não consigo. A única exceção que eu faço é pro Savarino. Porque o Luiz Henrique é protagonista das maiores conquistas históricas do Botafogo. Né, o Pantera. O Túlio é o cara que formou uma geração de alvinegros, né? Ele era o escudo que a gente utilizava para ir para a escola para se defender dos coleguinhas torcedores de outros clubes. E todo o folclore em torno do Túlio também, o fato dele ser um dos maiores artilheiros do Botafogo também, tudo isso faz do Túlio também um jogador que merecia estar no pedestal. Luiz Henrique, na minha opinião, a gente ainda também não tem a dimensão do tamanho que é esse jogador. Alerta que eu faço aqui, tá? A quem gerencia a carreira do Luiz Henrique. Luiz Henrique, se ele estivesse jogando na Premier League hoje, ele estaria causando um impacto maior do que o Estevão está causando. Levem logo o Luiz Henrique para a Premier League, quem gerencia a carreira dele. Agora, meu coração falando, tragam de volta o Luiz Henrique urgentemente. Pô, pelo amor de Deus. Ele só vai ser feliz no Botafogo. Pô, a gente foi muito feliz com ele, né, cara? Muito Exato. feliz com ele. Ah, Luiz Henrique, que saudade do Pantera Negra. Vamos embora. E para finalizar, Autuori ou Arthur Jorge? Arthur Jorge também. Né, como técnico, como um estrategista, né, Arthur Jorge, por se fiar num conceito que, na minha opinião, no futebol é muito importante, que no Brasil está esquecido: coragem. Coragem para jogar. Tá? E Paulo Autuori é um baita de um profissional, baita de um técnico, extremamente importante, obviamente, na nossa história, em 95, mas a maior conquista, meu amigo, que a gente teve foi o cara que, colocando mais ou menos assim em contexto, o Arthur Jorge foi o cara que conseguiu fazer com que o Botafogo conseguisse jogar acima da capacidade da arbitragem e da mídia atrapalharem o Botafogo. Isso não é pouca coisa. E você está coberto de razão, né? A entrevista do Arthur Jorge ano passado. E isso daqui é aquelas coisas que daqui a 20 anos vão fazer documentário. Aquela entrevista vai ser o ponto linha de contagem do documentário. E o Arthur Jorge é o outro invicto que tem aqui. Outra conversa que as pessoas não estão prontas, né, para ela. Arthur Jorge é melhor do que Jorge Jesus. Tu acha que ele é melhor que o Jorge Jesus? Melhor do que Jorge Jesus. O Jorge Jesus não teve adversário em 2019. Concordo. Ele veio, ele implementou um sistema de jogo muito, muito, muito forte no Flamengo. Moderno, porque tinha aqui. Moderníssimo, porque a gente ainda estava vivendo aqui
a escola Mano Menezes, né, de se pensar futebol, né, faz o gol, recua, joga no contra-ataque, e Jorge Jesus modernizou, digamos assim, o futebol brasileiro naquele momento ali em 2019, embora alguns dos conceitos que ele vinha utilizando já vinham sendo utilizados por alguns técnicos, mesmo que de maneira incipiente. O próprio Tite já utilizava alguns dos conceitos que o Jorge Jesus conseguiu implementar com tanto sucesso no Flamengo em tão curto tempo. Mas o Arthur Jorge pegou adversário, ele tinha adversário. Ele tinha o próprio Flamengo como adversário, ele tinha o próprio Palmeiras como adversário, o Atlético Mineiro era um adversário muito mais forte do que hoje se apresenta, entendeu? Ele tinha mais, o Arthur Jorge teve mais adversário no Brasil do que o Jorge Jesus. É lógico que a carreira dos dois é muito diferente, a trajetória do Jorge Jesus é maior, até pela idade também. O Arthur Jorge tem tudo, se ele conseguir gerenciar bem a carreira dele também, e parar de fazer besteira, ele tem tudo para ter uma carreira muito mais vitoriosa do que o Jorge Jesus. Concordo plenamente com você, Tássio. Jorge, o trabalho do Arthur Jorge ano passado foi uma coisa de maluco, de excelência. De excelente. Isso aí. Eu acho que tá na história mesmo. Tomara que ele, se voltar, volte pro Botafogo. Eu aceito, cara. Eu tenho muita. Não tenho isso, não. Então finalizamos aqui. Não tem problema nenhum com isso, pode voltar. Eu também, não tem problema nenhum, cara. Encerramos aqui o nosso confronto direto com o Tássio Delfim. Caboclo! Bora. Foi tranquilo. Para ir para o próximo bloco, que é os subestimados e superestimados. Beleza. Passamos aqui pelo confronto direto, deu uma revivida em alguns nomes. Você precisa dizer para mim, na ordem que você quiser, do jeito que quiser, 3 subestimados e 3 superestimados da história do Botafogo, Tássio. Subestimados, a gente começa pelos subestimados, então? Como é que é? Como preferir, o critério é seu. Você que Beleza. manda. Vamos nos subestimados, então. Que eu mencionei, inclusive, durante o cara a cara ali. Berg, Elinho e Carlos Alberto Santos. Na minha opinião, esses 3 caras são muito subestimados no Botafogo. O Berg jogou muita bola no Botafogo. Saudoso Berg. Jogou muita, mas muita bola no Botafogo. Era um cara assim que era bonito de ver o Berg jogando também. E é um cara que jogou numa geração, né, no Botafogo, até tinha excelentes jogadores jogando com ele. Ele jogou com o Elinho, jogou com o Alemão, né? O Botafogo conseguiu formar um time muito bom ali no começo dos anos 80, nessa geração do Berg, mas não o suficiente para a gente bater campeão, mas a gente sentia que, pô, a gente está chegando perto do momento de ser campeão, mas a coisa não ia, né? Mas o Berg era um jogador, na minha opinião, Lindenberg, né? Um jogador que deveria ser muito mais lembrado pela torcida do Botafogo, principalmente pela nossa geração, Léo. Nós temos esse trabalho de lembrar desses jogadores porque nós vimos, entendeu? Claro. E eu acho que o Berg foi campeão em 90, né? Foi campeão em 90, exatamente. Só uma questão que o Elinho, infelizmente, saiu no ano que o Botafogo foi campeão, né? Exato, exatamente. Mas porque saiu o Elinho e veio o Maurício, né, cara? Também tinha isso, né? E o Carlos Alberto Santos, por tudo que eu já falei dele aqui, né, anteriormente. E obviamente o Elinho, né, que na minha opinião também, rapaz, eu até hoje não fui lá, né, no bar dele, eu não sei se é bar, padaria ou restaurante, eu não sei. Não, mas bar do Elinho, na Taquara. É bar, né, na Taquara. Cara, eu queria muito juntar uma galera, uma tarde, fazer um churrascão lá. Fazer um churrascão lá, porque assim, eu tenho muita vontade de conhecer o Elinho e poder dizer para ele o quanto que ele foi importante na minha vida quando eu era criança, entendeu? A referência que eu tinha na minha vida de jogador de futebol, que eu era pequenininho, era tarrachadinho também e tal. Eu era ponta direita quando eu era criança, eu queria ser ponta direita, queria jogar como o Elinho jogava. Eu queria muito poder dizer isso para ele. E aí, como você me deu essa incumbência, né, cara, de falar de subestimados e superestimados, eu tomei a liberdade de fazer uma menção honrosa a cada um deles, de subestimados e superestimados. E a menção honrosa dos subestimados é o Josimar, que eu acho que a gente lembra muito pouco do Josimar. Eu diria para vocês que o Josimar talvez tenha sido o maior lateral direito que jogou no Botafogo.
E eu sei que muita gente vai mencionar outros laterais direitos de preferência. Tem muita gente que vai falar do Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto Torres jogou muito pouco no Botafogo. Também Jogou acho. assim, poucos meses no Botafogo, na verdade, né? Embora ele seja realmente um cara icônico, né, por tudo que ele representa no futebol mundial, mas um cara que jogou no Botafogo, que teve uma conquista importante no Botafogo, que é 89, e o que ele jogou em 89 foi um absurdo, né, a bola que o Negão jogou em 89 foi uma coisa absurda, e depois vai para a Copa do Mundo também em 86, né, e faz aqueles 2 golaços que ele fez na Copa do México também. Eu acho que o Josimar, eu tenho um carinho tremendo pelo Josimar e eu acho que ele deveria ser mais lembrado do que ele é. Eu tô esperando você falar. Cá entre nós, jogou Marco Leandro. Bem mais. Eu falava isso na época. Eu falava isso na época, meu amigo. Eu falava isso na época. O Josimar joga muito mais do que o Leandro. Mas aí é que a gente fala, o trabalho da mídia sempre foi feito para direcionar para lá, cara. Entendeu? Ele era melhor do que o Leandro. E o Leandro era craque da bola, tá? Não tô dizendo que não seja, não. O Leandro era craque da bola. E o Josimar era muito melhor do que o Leandro, mais forte do que o Leandro. O Josimar era, defensivamente falando, o Josimar era melhor do que o Leandro, né? O Josimar, na minha opinião, era melhor que o Leandro. Perfeito. Concordo plenamente contigo. E 3 superestimados. Superestimados são até fáceis, né, cara, da gente mencionar, porque tem o título Lúcio Flávio, né, do jogador. É o título do quadro, jogador Lúcio Flávio, coitado. É isso aí. O Honda é o primeiro da lista, superestimado, desde a chegada dele e até o momento que ele sai, tinha gente que ainda esperava que o Honda fosse jogar. Eu acho que tem muita gente que ainda esperava que o Honda ainda ia conseguir jogar bola no Botafogo, superestimado por toda a peça de marketing que foi feita. O Honda era muito bom. Eu, na época, me empolguei muito com a chegada dele. Eu me empolguei também, cara. Confesso, tá? Mas o Honda, na minha opinião, é o Lúcio Flávio japonês. E o Lúcio Flávio, obviamente, está nessa galera dos superestimados aí, e eu achava, mas aí eu posso dizer isso com toda clareza, eu achava o Lúcio Flávio superestimado na época, não agora, na época. Eu falava, cara, se a gente ficar dependendo desse cara aí para ficar batendo falta, né, para fazer lances assim de efeito, nós estamos ferrados, cara. O Lúcio Flávio é bom, mas esse cara não pode ser titular, não, porque esse cara não rala a bunda, né? Esse cara tem preguiça. Eu falava na época isso. E cara, a galera brigava pra caramba comigo por causa disso. E o Lúcio Flávio era um jogador que a torcida pediu muito, cara, né? Porque ele estava no Paraná. No Paraná, muito, não, tem que trazer esse Lúcio Flávio do Paraná. Esse faz a diferença. Quem escutou... Você que escutou e contratou? Mas assim, não é que ele fosse ruim, cara, mas é um jogador. Também não tinha ruim, não. Sabe quando a gente fala de jogadores que eles estão à frente do tempo deles? O Lúcio Flávio estava atrás do tempo dele. O Lúcio Flávio deveria ter sido jogador dos anos 80, dos anos 70. Na velocidade do jogo dele, não era a velocidade mais, entendeu? Da época que ele jogava. Era um jogador canal 100, que a gente podia chamar de canal 100. E que o futebol, na época que ele jogou, já estava superando aquilo ali. Entendeu? Muito técnico, mas já estava superando aquilo ali. Entendeu? Posso dar uma alfinetada? Não em você, naturalmente? Claro. É uma pergunta. Claro. A gente falou do gol do Dodô, anulado em 2007. Tu acha que se aquele gol acontece, a história é diferente? Eu acho que aquele tipo que a gente perdeu na expulsão do goleiro no primeiro jogo. Sim. Tu acha que teria um olhar diferente pro Lúcio Flávio? O Lúcio Flávio estava em 2010, não estava? Ou teria o mesmo olhar de perdedor? Eu não. Eu achava que o Botafogo, inclusive naquele período ali, eu achava que o Botafogo poderia ser mais competitivo se a gente tivesse um jogador com mais vigor do que o Lúcio Flávio. Eu achava o Lúcio Flávio um bom jogador. Eu achava o Lúcio Flávio um jogador importante, mas não um jogador que você tinha que formar um time no entorno dele. E a sensação que eu tinha é que o Botafogo era o time do Lúcio Flávio. E não podia ser. Tinha jogadores melhores naquele elenco ali, que o Botafogo poderia ter formado o time no entorno desses jogadores. Entendeu? E eu acho que o Lúcio Flávio, ele foi superestimado na época, na minha opinião, por boa parte da torcida e por quem também estava à frente do comando do Botafogo. Enxergava o Lúcio Flávio como a principal liderança
daquele time ali. Eu acho que um dos principais erros pelo qual o Botafogo não conseguiu ganhar coisas muito relevantes naquela época ali foi justamente por esse erro de avaliação. Né? A gente chegou 2 vezes na final da Copa do Brasil, né? É, isso aí. Isso aí. Eu admito, eu nunca fui tão fã do Lúcio Flávio, então... E assim, eu não estou dizendo que ele fosse ruim. Óbvio que Sim. não estou dizendo que ele não fosse um bom jogador. Eu só não acho que ele fosse o craque que talvez ele mesmo achasse que fosse. Entendeu? Alguém disse pra ele que ele era, né? Alguém disse pra ele que ele era, justamente. Então, ó, Honda, botei o Lúcio Flávio. E o terceiro aqui, que eu acho que tem muita gente que até hoje gosta muito dele, era o Juninho zagueiro. Juninho Guardabelo? Juninho Guardabelo. Pô, esse daí não subia nunca pra cabecear, cara. Esse é o meu ponto. A expressão, eu aprendi a expressão, esse aí pula igual uma gilete deitada, nessa época, com o Juninho. Cara, o cara é baixo, já é baixo. Se o cara não tiver impulsão, meu irmão, você não pode ser zagueiro. Você tem que ser qualquer outra coisa da vida. Tenta ser volante, cara. Mas assim, zagueiro não dá, entendeu? Não tem condições. Então você precisa de um cara para fazer gols de falta. O Juninho era excelente cobrador de falta. Excelente. Tá? Mas aí eu comparo o Juninho com o Sandro. O Sandro também era excelente cobrador de falta. Tinha uma patada gigantesca, né? Mas o Sandro era um baita de um zagueiro, cara. Entendeu? O Sandro era um zagueiro firme pra caramba, intimidador, subia bem, o Sandro fazia gol de cabeça. Agora o Juninho, meu amigo, bola alçada na área do Botafogo naquela época era desespero, cara. Desespero. Era desesperador. Entendeu? E aí eu acho que ele é superestimado, porque muita gente coloca o Juninho, tem aquela imagem do Juninho correndo, beijando, jogando a mão pra cima, assim. Eu acho um cara, assim, o super zagueiro, né? Não era super zagueiro, não. Ele era um excelente cobrador de falta, o kicker. Mas ele não era. Kicker da NFL, mas ele não era um grande zagueiro, na minha opinião. Tinha defeitos graves para a posição que ele jogava. Entendeu? Eu me lembro do apelido dele de guarda-bela, né? Que tudo passava. Tudo passava, exatamente. E aí, eu não sei se isso vai ser polêmico, porque eu vou fazer a menção honrosa aqui do superestimado. Na minha opinião, o superestimado, bem superestimado aqui, na minha opinião, é o Elkson. Elkson, calma aí. Do Elk Show. Olha lá. Elk Show. Elk Show. Né? Pra mim não era muito show, não. Era um bom jogador. Fazia os golzinhos dele maneiros aqui também, mas era um cara que se achava muito mais craque do que ele realmente jogava, entendeu? É verdade, ele tinha uma marra, né, cara? Pô, muita marra. Fazia gols importantes? Fazia. Era um jogador bom? Era um bom jogador. Mas a gente era muito carente e pra gente, assim, o cara que colocava, que jogava um pouquinho acima da média ali naquela época pra gente virava craque. E eu achava assim, cara, pô, o Elkson, craque? Não é não. Ele é um cara muito bom. Joga muita bola, mas não é craque, não. Eu tinha essa coisa com ele. E pra galera que sempre tendia, né, a jogar para cima, eu evitava entrar nessas polêmicas na época, porque o que a gente tinha para debater era o Elkson. Né? Não, que isso, Elkson é craque, Elkson joga muita bola, tal, não sei o que. Falando, tá bom. Mas não era não. Tanto né, que a carreira dele não decolou, né, depois disso. Né? Ganhou muito dinheiro, mas não... Foi se esconder na China. Foi se esconder na China, não foi nada além disso. Acho que só que chegou a... Tô querendo lembrar qual foi o último jogador que a gente teve essa sensação de Elkson, né? Que era a nossa cara isso, né? Qualquer fio de esperança a gente abraçava. Pô, Bruno Nazário, o novo meia do Brasil. Segovinha, talvez? Segovinha. Talvez, Vou cometer uma inconfidência aqui. Um jogador que a torcida amava. Eu dizia, pô, não é possível. É o Erisson. Erisson, o touro. Também, fala, pô, também. Pô, não é possível. Não, ele é um cara que chuta bem, de fora da área. Pô, Sim. calma aí, né? Tudo tem um limite. Mas, assim, você sabe aquele jogador que você... É esse jogador que você tá vendo na arquibancada, ele vai fazer um gol que você vai ficar muito feliz, mas você vai passar 70 minutos do jogo xingando o cara de burro. Não é possível, cara. O cara não consegue dar passe de 3 metros. Entendeu? O cara só consegue abaixar a cabeça e correr com a bola. Não é possível. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de jogador inteligente, né, cara? E o Erisson tava longe de ser isso. Pô, teve um Botafogo e Ceará antes dele ser vendido. Aquela época dos caras que a gente não tava ganhando, tava tendo reformulação.
Fogo e Ceará, agosto de 2022 aqui no Newton Santos. Aí ele pegou uma bola no contra-ataque. Uhum. Tipo esse último do Arthur. O Arthur chegou a estar 3 contra 1. O Lucas Fernandes entrando livre. Ele Aham. baixou a cabeça e foi pra cima do zagueiro. Irmão. O cara tava com um copo de cerveja na mão, eu joguei no chão. Aí. Pô, aí eu fui virar, tinha um policial atrás de mim. Putz. Só acho que o cara era muito tranquilo, falou: "Ô, toma cuidado aí, amigo, não sei o quê." Pô, já tava o Lelê do Setor separando o cara. Calma aí, ele é do bem, não sei o quê. Ah, cara, mas assim, eu não esqueço de ninguém que me irritou muito. Eu tenho um pouquinho dos jogadores, né, que eu tô falando. Eu não Eu esqueço de tenho, ninguém que me irritou. O Elkson me irritou muito. Pra você ter sim, uma o ideia. Elkson tá na categoria que me irritou, mas não é É, uma categoria acima, que ainda tem uma assim, é o que me é, fazia mal. Tinha jogador que me fazia mal. é, Outra coisa do Botafogo. Ele me irritava, mas não me fazia mal ele pisar no Botafogo. é. Tipo o Léo Silva. O Léo Silva me fazia mal quando jogava Fazia pelo mal, Botafogo. fazia mal, Porra, fazia mal. essa Exatamente. categoria. Ellison, tu não tá nela. Tu só me irritava, entendeu? Mas dizem que tu evoluiu no Japão. Não, tem vários jogadores aí, cara, que a lista de superestimados é grande, porque tem muita fase pindaíba do Botafogo que parecia um cara, assim, mais ou menos, que aparecia fazendo uma graça, assim, a gente queria acreditar logo que Sim. o cara era craque, né? Pô, lembra do Zé do Gol, Zé Carlos? 0 do gol. Zé do Gol. Esse Cara, era o outro que cara eu não era tão fã, não. Então, mas o cara fazia gol pra caramba, mas o que o cara me irritava, bicho, durante os Porra. jogos, sem contar que eu sempre achava que ele tava contundido. Você já pega lances antigos dele, assim, Nele. piques que ele dava, ele corria mancando, cara. Esse cara corria mancando. E eu tô vendo o jogo dele no estádio, quando ele arrancava, assim, ih, ferrou! Porra. Distensão. Né? Eu sempre achava que ele tinha se machucado. Não, era o jeito dele correr mesmo, meio torto, assim, meio manco. Entendeu? Era esquisito pra caramba. Eu também nunca fui tão fã do Zé do Gol, não, cara. Não? Eu É, admito. Eu não era tão fã dele, não. Achar que o é, Botafogo, na época eu falava, o Botafogo precisa contratar atacante. Como se é, fosse adiantar alguma coisa. Como se o Botafogo fosse acertar contratando um atacante. Aí o pessoal, pois é. não, tem que dar chance ao Zé do Gol. É que a torcida odeia jogador mais jovem, não sei o quê. É. Pô, isso aqui não pode ser, cara. Eu falo, pô, não pode ser. A torcida não odeia Não. jogador mais jovem, a torcida odeia jogador ruim. Eu falei, Entendeu? É cara, isso. minha questão é outra. Pô, e o Zé do Gol metia os gols no final do Rio São Paulo, fazia gol em tudo Foi. clássico. Tudo que é É, clássico, o maluco fazia gol, irmão. é. Ele tem uns 10 gols contra o Flamengo. Ele tem uns Um 10 cara gols. que, um cara que é superestimado, mas que eu gosto, Hum. mas é superestimado é o Dimba. Entendeu? A Dinho, memória que a gente tem do Dimba é do golaço, né? Da final sim. contra o Vasco, do título, né? Tal. Mas o Dimba não era um cara bom de bola, entendeu? Não Não, era não um, era. não era um super hiper artilheiro, não era, entendeu? Tanto que ele foi reserva o tempo todo. Ele era É, o Caio Amuleto, Caio Talismã do Joel naquele ano. eu não acho que ele, na verdade, corrigindo aqui, ele não é superestimado, né? Ele é bem estimado. Não A é. estima por ele tá certa, tá correta, Uhum. entendeu? Mas quem pensar que ele foi um craque, tá errado, Não, né? Tá tá errado, tá superestimado. errado. É, Não. Ele era reserva do Sorato. Era aquelas manias do Joel, você lembra? Aos é, 70 ele tira o Sorato e põe o Sorato do 3 gols no jogo. O três. Sorato sai puto. Porra, o Sorato sai puto. 3 gols do Sorato no jogo. O Outra Sorato sai coisa que pintado. outra coisa que as pessoas não estão prontas para essa conversa. O Sorato foi melhor no Botafogo do que no Vasco. Tu acha que ele foi? Melhor? Jogando bola, o prime do Sorato foi no Botafogo. 97? O prime dele foi no Botafogo. Ele fez muito gol no Muito Botafogo. gol, muito gol. Muito gol ali, aquele ataque Fácil, a dele do bola chegava Bentinho. fácil para ele, Sim, o Bentinho tava até com pouca preguiça aquele ano, né? Tava. Ele não A tava gente todo modo chamava de, preguiçoso. a gente chamava de lentinho, lembra? Lentinho, pô. Lentinho. E era bom jogador, mas era preguiçoso, rapaz. É o outro Porra. jogador que, na minha opinião, estava fora da época dele, entendeu? Sim. É um jogador para anos 80, um jogador para anos 70, não é um jogador para a época que ele estava jogando. Sim. É. Pro nosso próximo quadro, pô, subestimados e superestimados encerrado aqui, cara. Rendeu, hein? Bora. Pô, bate-papo muito bom aqui. A gente já falou 300 nomes. É, Botar aí na tela, vai 200 nomes. Pro quadro Passa Pano, Tássio. Isso beleza. daqui é a escola Raul Gil, de televisão brasileira. Quem, o senhor em casa que via o Tiro Chapéu, é a tecnologia, mundo atual, passa pano na internet. Vou Uhum. mandar aqui para o meu amigo Caboclo no chat privado uma situação, o nome da história do Botafogo, e ele me responde se ele passa pano ou não.
ele responde se passa pano ou não, explica porque não passa pano, e no Tá. final, mantendo o suspense, a audiência aqui ligada o tempo todo, ele revela o nome da pessoa. Fechado, Tássio? Fechadíssimo. Vambora. Então vamos embora aqui. Primeiro, Não passo pano de jeito nenhum. não passa De pano? jeito, não, de jeito nenhum. Por que você não De passa jeito pano? nenhum. Ué, cara, a obra final diz tudo, né? Hum. Eu acho que diz tudo sobre eles. E tem coisas, Léo, que eu gostaria de saber. Uhum. Eu vou pegar aqui Ariano Suassuna, que gostava muito de botar o prefixo descomer, desmorrer. Né? Tem muita coisa que eu gostaria de saber a respeito dessa galera aí. E como eu sei, eu não tenho como passar pano de jeito nenhum. Então, Tássilo não passa pano para o Comitê de Gestão 2020. Ali, meu irmão, os caras fizeram a pior campanha da história ali dos pontos corridos. No time do War, né? Vamos pro próximo aqui? Por favor. Pô, cara, eu perdi. Eu já perdi pênalti. E vou só citar um exemplo aqui porque eu passo pano, tá? Passo pano. Eu perdi. Eu fiz uma entrevista com o Sérgio Manuel, eu e o Escobar, na época da Rádio Botafogo. Os primeiros 40 minutos da entrevista eu não gravei. Eu esqueci de apertar o botão gravar. E aí o Sérgio, aí na hora que eu percebi que eu tinha feito, eu falei, Sérgio, cara, perdi o conteúdo todo. Pelo amor de Deus, me desculpa. Se você não puder continuar, vou entender, tá tudo certo. Ele falou assim, meu amigo, todo mundo na vida um dia perde pênalti. Então, isso aí eu passo pano. Não tem problema não. Você passa pano pro pênalti de Tiquinho Soares contra o Palmeiras. Passo. Só perde pênalti quem bate. Verdade. E o Everton era um excelente pegador de pênalti também. Perfeito. Seguindo aqui o próximo. Jamais. Jamais. Persona não grata. Jamais passarei. Eu estava lá, eu sou da época, eu vivi tudo, só eu sei o que eu tive que escutar na escola no dia seguinte, e só eu sei o quanto que eu me senti humilhado ao ver as imagens. Mas é bom ressaltar. Não passo pano, mas é bom ressaltar. Não estava sozinho, tá? Só ele que apareceu nas imagens. Tinha outros jogadores também na situação que ele estava. Então você não passa pano para Renato Gaúcho. De jeito nenhum. Quem tem memória não passa pano para esse cara. Eu sou suspeito para falar que eu já falei tão mal dele aqui, irmão. Daqui a pouco ele até me processa se eu continuar falando o que eu acho. Eu faço toda semana esse quadro. Me irrita amigo, só de ouvir o nome. Toda vez que alguém pede Renato Gaúcho no Botafogo, eu tenho micro derrames. Entendeu? Toda vez que alguém pede Renato Gaúcho no Botafogo, eu tenho micro derrames. Tem a menor condição. É a mesma coisa que você pedir para o Zico ser presidente do Botafogo. Entendeu? Não. Não faz o menor sentido. Né? Não tem de onde conceber isso. Perfeito. Vamos pro próximo aqui? Não passo pano de jeito nenhum. Passa. Um dos maiores absurdos que a gente viu. De novo, eu gostaria de dessaber as coisas. Né? E como eu sei exatamente os pormenores do que aconteceu, eu tenho um ódio visceral de quem fez isso. Eu acho que ali acabou com um ano que o Botafogo poderia ser campeão brasileiro, né? Aquilo ali acabou com o Botafogo. Aquilo ali foi a pá de cal no Botafogo. Tu acha que foi a pá de cal ali que levou a SAF? Foi. Com certeza. Ali era uma virada do Botafogo. Também acho. Tá? Ali seria uma virada do Botafogo. O Botafogo estava pronto. O Botafogo estava... Só para vocês terem uma ideia. Tá? Você quer revelar aí o que é? Claro. Eu justifico. Perfeito. Tássilo não passa pano para a interdição do Newton Santos em 2013, né? Os ventos que nunca bateram ali no Newton Santos. É isso aí. E aí, meu amigo, o que acontece é que o Botafogo, nesse momento aí, o Botafogo, muito por obra do Bebeto, aquilo que o Bebeto já vinha fazendo, o Botafogo já estava com um nível de endividamento muito baixo,
com a relação dívida, né, e arrecadação, Receita. dívida-receita. O Botafogo iria receber o patrocínio, já estava em Brasília para ser assinado, quando veio a ordem para interditar, e o consórcio Maracanã, obviamente, interessado, e o atual alcaide da cidade também, interditaram na canetada, de uma maneira assim cruel, vil, e que aquilo ali foi o fim, digamos assim, do Botafogo como nós o conhecemos. O Botafogo teria conseguido, nessa época aí, teria conseguido virar a chave da mesma maneira que o Flamengo conseguiu virar a chave, com todo o apoio que ele teve de mídia, só que o Botafogo não teria tido esse empurrão, essa mamadeira que todo mundo dá para eles. O Botafogo teria conseguido fazer isso com as próprias pernas. Esse sim teria sido um grande caso, um grande case, né, no mercado brasileiro, de uma recuperação de um clube. E aí, com a interdição, e Deus o tenha, eu não gosto de falar mal de quem não está mais entre nós, mas a defesa do Botafogo passava por uma defesa também intransigente do nosso presidente, que nos faltou naquele momento, por ser do mesmo partido político do atual prefeito, que então era prefeito naquela época. E essa pusilanimidade é imperdoável. E ali muita coisa estranha, né, cara? Muita coisa ali. Até aquele empréstimo do Odebrecht que a gente foi pagar no passado, né? Pois é. É o que eu falo, Léo. Eu gostaria de dessaber as coisas. Entendeu? Tem certas coisas que é que nem cozinha de restaurante, né? Se tu for conhecer, meu irmão. Isso aí. Eu concordo contigo ali, cara. A fechar o São tiraram um título brasileiro da gente. Não foi título só, não, cara. Ali tiraram a recuperação do Botafogo, tá? Sim, também acho. E depois não teve a questão com a Receita Federal, por causa da Companhia Botafogo, que também foi uma segunda porrada no mesmo. Foi tudo orquestrado no mesmo ano contra o Botafogo, cara. Tudo orquestrado no mesmo ano contra o Botafogo. Exatamente. Próximo aqui. Próximo. Bora. Cara, o que eu vou dizer? Assim, não passo não, entendeu? Porque não passo não. E a polêmica aqui vai grande, porque eu já era crítico dessa pessoa antes de acontecer o que aconteceu, entendeu? E eu sei que é uma pessoa que tem seus méritos, tem suas virtudes, eu sei delas, sei muitas delas, mas no momento que a gente mais precisou também que ele estivesse ali à frente comandando todo o processo, ele foi um também que acabou nos faltando. Se Então quiser você não passa, por favor. Então você não passa pano para André Mazuco. Você acha que o André Mazuco faltou ali na reta final de 2023? Faltou demais. Faltou realmente a presença ali. Assim, é difícil imaginar um Rodrigo Caetano capitulando do jeito que o Mazuco capitulou. Aquele episódio contra o Atlético Paranaense ali, ele ficou completamente perdido. Ali ele ficou ali ele tomou um baile, né, do Matos, né? Do Matos. Ali ele tomou um baile, tomou uma volta do Matos em casa. E justamente por causa disso, né, que ele jogou com o portão fechado. Exatamente. Aceitou do jeito que aceitaram, né, da maneira que foi imposto o negócio ali. Não tem como passar pano para isso. E eu já sabia desse perfil dele, porque eu tenho um amigo que o conhecia e que já havia trabalhado inclusive com ele, e fala assim, ó, vai acontecer um momento em que você vai precisar que o cara apareça, que ele se imponha, e ele não tem essa estatura, não era o cara ideal para estar no Botafogo nesse momento. E ele segurou muito BO, tá, do Botafogo. Eu preciso ser muito justo aqui com empresários que estavam cobrando o Botafogo, que o Botafogo estava devendo, tal, não sei o quê. Os caras iam na FIFA, o Botafogo ia levar transferban, ele conseguiu contornar pela boa relação que ele tinha com os empresários. Mas não é só isso, a função dele não era só essa. Então, aquilo que a gente mais precisou, ele faltou. Perfeito. André Mazuco, eu acho que tu falou muito bem, né, cara? Esse jogo do Atlético Mineiro
do Atlético Paranaense foi uma coisa meio surreal, cara. Foi. Eu nunca vou. Que, aliás, na minha opinião, é um problema da SAF até agora, tá? Também Se a acho. gente puder estender. A gente não tem um cara que diga não a tudo aquilo que o John Textor quer. E esse cara teria que ser uma pessoa empoderada no clube, um diretor executivo de futebol, que na minha opinião também não é o perfil do Alessandro Brito. Não do Coelho também Também não aparenta ser. não é do Léo Coelho, não é esse perfil também do Léo Coelho. A gente precisa de um cara que seja o cara que mande no futebol do Botafogo e que principalmente entenda não somente muito de futebol, mas que entenda também dos meandros, dos bastidores do futebol brasileiro e consiga intervir nos bastidores do futebol brasileiro. Não sei se existe esse cara disponível no mercado, né? Talvez até exista, mas com certeza não é o dono do clube fazendo esse papel que as coisas vão funcionar da maneira que tem que funcionar, porque ele não está aqui no dia a dia, ele não conhece as pessoas, ele não tem essas relações, esse networking dos bastidores do futebol brasileiro, como eu gostaria que a gente tivesse um cara nessa posição que pudesse ter, e que às vezes dissesse não para ele, ó, isso aqui não vai por esse caminho aqui, porque vai dar ruim, entendeu? Por isso. Também tem essa sensação. O É. próximo aqui, em falar em dizer não para ele, ó. Se passar pano ou não passar pano, eu não passo pano para ele. Eu acho que para demissão. Para sair. Se eu passo pano para demissão? Cara, não passo não. Não passa. Mas a minha justificativa vai parecer um pouco contraditória, mas depois que você revelar, eu vou ter a chance de me defender. Não, mas por não favor, passo não. pano. A gente faz agora aqui para polêmica vir logo. Beleza. Caboclo não passa pano para demissão de Bruno Lage, por favor. O Bruno Lage se demitiu, né? Se inviabilizou no comando do Botafogo naquele momento que ele se perde ali no jogo contra o Flamengo. Mas, em defesa do Bruno Lage, ele detectou um problema que realmente estava acontecendo no Botafogo, que havia oba-oba no elenco do Botafogo. E ele tentou, de alguma forma, moralizar, e botar os caras num estado de espírito de luta, de briga ainda, de lutar ainda por algo que não estava conquistado. E nesse ponto ele está certo. Só que, naquele momento, né, quando ele vai para o jogo, principalmente no jogo contra o Flamengo, e ele se demite daquela maneira, ali ele se desconstituiu como um líder do Botafogo. Ele deixou de ser um líder. E aí eu acho que a demissão dele, né, por parte que não aconteceu naquele momento, ainda conseguiram contornar, né? E aí mostra mais uma vez a falta de liderança que a gente tinha acima dele. Mais um motivo para não passar pano para o André Mazuco, entendeu? Que é o cara que está ali no dia a dia do futebol, tem que entender que está acontecendo esse tipo de tensão entre o atleta, entre os atletas e o técnico. Era a função do André Mazuco já ter intervido antes daquilo ali ter acontecido, né? Agido preventivamente, né? Por aí vai. Mas a demissão dele eu acho correta, porque é um cara que se desconstituiu. E aí, colocar o Lúcio Flávio como técnico é outro problema. Mas a demissão em si, ela foi correta. Muita gente fala, se não tivesse demitido o Bruno Lage, o Botafogo teria sido campeão. Eu concordo, tá? E por isso que parece contraditório o que eu estou falando. Tá? Mas ele se desconstitui de uma forma que o elenco olhava para ele, né, como um adversário. E você não pode ter esse tipo de clima, né? E a escolha da substituição dele pelo Lúcio Flávio é assim, o que a gente chama de a emenda sai pior do que o soneto. É isso. Entendeu? Eu acho que todas as entrevistas de jogadores fica muito claro que eles não eram a favor do. O Rafael, do jeito que ele fala do Bruno Lage, é uma coisa surreal. O Rafael tem um rancor muito grande do Sim, Bruno Lage por tudo que ele fala, né? Isso. Então, cara, o Rafael, como é um jogador aposentado, né? Eu acho que ele fala e não veio nenhum jogador do elenco falar, não era bem assim. O cara desce a mamona no Bruno Lage mesmo. Mas eu acho contornável, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que era contornável. Era administrável. Se você tem uma presença de um diretor executivo de mais estatura, ele teria conseguido disciplinar os jogadores e disciplinar o próprio técnico.
Claro. Meu irmão, você está tentando determinadas coisas aqui, você tem que entender o contexto que você está. E o Bruno Lage, ele chegou no Brasil de costas, né, cara? Ele já chegou de costas, já chegou Ele já chegou pensando em ir virado embora. para. É, entendeu? Então, assim, eu acho que a demissão estava correta. Não vou passar pano, aliás, não vou. Aliás, vou passar pano para a demissão, acho que tinha que ter sido feita. Só que a substituição, e é um problema crônico, né? Toda vez que a gente perde um técnico, a substituição desse técnico ela é muito demorada, ou então ela é feita de forma equivocada, né? Foi o que aconteceu, foi de forma equivocada e o resto é história. Perfeito. Pro penúltimo aqui, Caboclo. Vamos ver se você passa ou não. Cara, eu me lembro bem do contexto da época e, assim, aqui eu acho que vai um pouco além da questão do passar pano. Eu entendo o contexto, e aí vai parecer que eu estou passando pano. Eu entendo o contexto. E eu acho que precisava acontecer. Você passa pano, então? Para a saída do Emil Pinheiro. Porque tem coisas na saída do Emil Pinheiro que vão além da relação dele com o Botafogo. E aí eu não quero entrar em pormenores aqui, porque é uma seara complicada essa, né? Todo mundo sabe, Emil Pinheiro era bicheiro, né? Sim. E a saída dele do Botafogo não tem a ver somente com o Botafogo. É só isso que eu posso dizer. Por isso que parece que eu passo pano, entendeu? Eu entendo a saída dele, diria assim. Foi ruim, foi péssima, acabou com o Botafogo, né, naquele momento ali também, que a gente era ultra dependente do dinheiro dele. Ele levou os caras para América, né? Ele vai para América, exatamente. Mas, por isso que eu estou dizendo, entendeu? Como é que funcionava. É preciso entender o funcionamento do submundo, não somente do futebol no Rio de Janeiro, do submundo do Rio de Janeiro. É futebol, carnaval, tem muita coisa e tá tudo praticamente faz tudo parte do mesmo enredo, né? Digamos assim. E a saída do Emil Pinheiro, ela de certa forma, ela é só mais um capítulo nessa história aí. Eu entendi o contexto. Para o Botafogo foi trágico, mas eu entendi o contexto. Perfeito. E o último aqui para finalizar? Não, passar pano de jeito nenhum. Não. Não, você não passa pano para patrocínio. Vou revelar para você poder desenvolver sem se comprometer. Tá bom. Você não passa pano para patrocínio da Telex Fria no Botafogo em 2024. Como eu costumo dizer, eu gostaria de dessaber as coisas. E eu sei exatamente como é que foi esse processo aí. E também não posso entrar em pormenores para não arriscar levar processo. Mas não dá para passar pano de jeito nenhum. Precisava colocar dinheiro para dentro do clube. Primeiro que você precisa ter as pessoas competentes dentro do clube e com as conexões que sejam pelo menos saudáveis dentro do clube para você estabelecer boas relações com o mercado. Quem a gente tinha só podia fazer isso, só podia trazer isso. Então, se eu não passo pano para a pessoa, não posso passar pano para o patrocínio. Entendeu? Perfeito. Então, estamos encerrando aqui o Passapano com Tássilo Delfim, o Caboclo, o canal do Caboclo. Polêmicas hoje, hein? Polêmica, hein? Polêmica. Você passou muito pano hoje. Eu acho que você passou muito pano hoje. Passei? Deixa eu ver aqui o placar. Comitê de gestão, não passou pano. Pênalti do Tiquinho, passou pano. Passei. Renate. Não. Sem passar pano. Fechamento do Newton Santos, sem passar pano. Estamos com André Mazuco, sem passar pano, 4. Vamos ver aqui. E também o patrocínio Telex Free. 5 panos passados e 5 sem passar pano. 5 não passados. Isso. E 5 passados. Tá, 5-5. Beleza. Não, 5-3. Eu que viajei. 5-3. Tá. São 8, 5-3. São 8. Eu que viajei. Tô com 10 na cabeça, não sei porquê. Por isso que a gente é de humanas, Léo. Eu não sou de humana, não. Eu sou de exato. Aqui é HP lá. Eu que li ali rápido. Eu falei, tem 10 nomes aqui. Não, bora. Então, 5-3. Pra gente pro nosso último quadro. Eu viajando aqui. O último quadro é o Dança das Cadeiras. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente.
para você poder acompanhar junto. O Dança das Cadeiras. São 5 cadeiras históricas do Botafogo, que são representadas por Garrincha, Didi, Nilton Santos, Jairzinho e Heleno. Tá. Nessas 5 cadeiras, no começo do jogo, sentam 5 jogadores da nossa história. Hoje estão aqui, Tássio, Djaí, Paulinho Criciúma, Nilo, Carlos Roberto e Dirceu. Estão bem representadas as cadeiras no momento, até o momento? Excelente, muito bem representados. Vai ser uma pena ter que tirar qualquer um deles, mas eu entendo a brincadeira. Então, é exatamente isso. Eu vou te dizer um nome e você decide se essa pessoa entra na cadeira no lugar de alguém ou não. É a sua interpretação e não tem certo ou errado. Podemos começar? Eu vou adotar um critério então, tá? Quer falar o critério ou vai esperar o critério é a minha relação sentimental com esse jogador, por ter ouvido falar muito dele pelo meu pai, ou então porque eu vi jogar. Perfeito. Beleza? Então, beleza. Começando aqui, Josimar. Josimar? Entra aí, com certeza. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar o Nilo. Vai tirar o Nilo para colocar o Josimar. Josimar. Vou colocar aqui, tá fechado. Marinho Chagas, a bruxa. A bruxa, La Bruxa, La Bruja. La Bruxa. Meu pai gostava muito dele, ouço muita gente falar dele com muito carinho. Bom, eu gosto do Carlos Roberto pra caramba, encontrei com ele esses dias aí. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Carlinhos, vamos botar a bruxa. Perfeito. A bruxa jogava muito. Então vamos pro próximo aqui, Manga. Manga, você sabe a minha opinião sobre Manga. Manga pra mim tinha que estar nas cativas, né? E aí você me colocou numa situação muito complicada. Quem você tiraria das cativas para colocar Manga? Ninguém. Eu incluiria, eu faria uma obra no Panteão e colocaria mais uma cadeira ali para colocar o Manga também, que ele merece muito isso, né? Mas aqui eu preciso tirar alguém. Eu vou tirar o Paulinho Criciúma para colocar o Perfeito. Para colocar o Manga. E no Manga, se você quiser até trocar o Manga de lugar com o Djaí, coloca o Manga para cima, porque no Manga eu não mexo mais. Perfeito. É justo. Tá aí. Beleza. Tá fixo já aí Fixo. O Manguinha. Fixo. Próximo aqui, Sérgio Manuel. Sérgio Manuel no lugar do Dirceuzinho. Dirceuzinho jogava muita bola também. Meu pai falava bem dele também, mas eu acho que o Sérgio Manuel é um desses ídolos também que é difícil você tirar. Perfeito. Vamos lá, Sérgio Manuel. Serginho. O Dirceu, cara, numa pena, né? 95, na mesma semana faleceu o Rocha e o Dirceu, né, cara? Na mesma semana. Rocha eu vi jogar. Sim. O Dirceu é uma barbaridade, o cara fazendo pega na Barra da Tijuca, batendo no carro dele no sinal. Coisa de maluco, cara. Bizarro. Próximo aqui, Rildo. Vou manter todo mundo que tá aí. Perfeito. Só um segundinho que eu vou ajeitar aqui. Tá, não tem problema. Só um segundinho mesmo, tá? Beleza. E a gente vai continuar, já vai continuar pronto, já ajeitado. Vou botar aqui de novo na tela para você. Rildo mantém. Rildo mantém o quadro como tá, nesse momento. Perfeito. Berg entra no lugar do Djaí. Berg. Veja bem, o Djaí era cracaço da bola. Cracaço. Mas eu preciso ser coerente com aquilo que eu falei do Berg. Sim. Né, durante o programa. Não, e é justo, cara. Não sei se você já viu algum programa, uma frase que eu uso muito aqui é: meu irmão, quer que seja fácil, torce pro Fluminense, que aí tu vai escolher 2 caras e não vai mexer mais. Porra. Tá bom. Carlos Alberto Santos. Carlos Alberto Santos, pô, também, tá vendo como é que a coisa, como é que vai ficando complicado? Difícil, vai complicando. Eu falei do Carlos Alberto Santos, pode botar o Carlos Alberto Santos no lugar do Berg, como eu já tirei o Djaí e coloquei o Berg, é muito justo também que o Carlos Alberto Santos ocupe o espaço dele agora. Perfeito. Você que manda. Seguindo aqui, Nilson Dias. Mantém tudo do jeito que tá. Excelente jogador, sempre escutei muita coisa boa dele, mas não me lembro de ter visto jogar, mas eu preciso ser coerente no meu critério. Perfeito. Sebastião Leônidas. Pô, cara.
Outro jogador muito importante também na história, mas eu tenho que ser coerente ao meu critério. Perfeito. Afonsinho. Cracaço. Afonsinho era cracaço. Pô, bicho, complicou de novo, hein? Complicou de novo. Afonsinho era cracaço. Eu acho o Afonsinho uma pessoa formidável, né? Eu almocei perto dele um dia desses aí, e sabe aquela pessoa que você fica olhando, assim, você não acredita que você está olhando para ele? É mais ou menos aquilo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos botar o Afonsinho aí um pouquinho no lugar da bruxa, deixar a bruxa descansar um pouquinho. Tá, a bruxa não entra mais. Não entra mais, tudo bem. Mas já fez uma excelente participação no primeiro Já tempo. teve tempo de tela. O Wilson Gotardo. O Wilson Gotardo, Sim. meu capitão. Sim. Beleza, põe ele no lugar do Josimar. Gotardo. Josimar já brilhou, já ficou um tempo na tela também, brilhou, tá bom. Perfeito. Amo de paixão, menção honrosa dos subestimados, né? Mas o capitão é o capitão. Xerifão é o xerifão. Perfeito. Xerife mesmo. Grande final de 95. Roberto Miranda, Vendaval. Roberto Miranda, pô, tá vendo como é que é difícil falar de Botafogo, né, cara? É muito poético, mas assim, vamos fazer o seguinte, mantendo-me coerente, tá? Eu não me lembro de ter visto Roberto Miranda jogar, então deixa do jeito que tá. Perfeito. Gerson Calotinha de Ouro. Beleza, Gerson entra aí no lugar do Afonsinho. Gerson, tá vendo como é que eu não mexo no Carlos Alberto Santos, né, cara? Eu vou prestar essa homenagem a ele, cara. Entendeu? Vou prestar essa homenagem a ele. E ele tá no lugar que ele tem que estar ali. Manga Carlos Alberto Santos. Perfeito. Gosto. Paulo César Caju. Paulo César Lima. Amo Caju. Caju mala. É. Às vezes eu mando mensagem para ele, me responde enviesado, e ele me manda mensagem, eu respondo todo fofinho para ele. Ó, Caju, beijo, mas eu vou manter a galera do jeito que tá aqui. Tá vendo, Caju? Se tu estiver vendo, eu te chamo todo o programa que Paulo César Lima. Porque eu já ouvi tu falando, não tem isso de Caju, não. Não tem, mas todos os amigos dele chamam ele de Caju. Pra deixar de ser mais um motivo pelo qual ele é mala também. Mas é mala do bem. É o mala do bem, amo de paixão. Fechado. Cracaraço, né? Zagalo. Não, mantém do jeito que tá. Uma menção honrosa ao velho Lobo, mas a dubiedade dele com relação às cores do qual ele diz defender me fazem me manter com esses aqui. O próprio Gerson, que é declaradamente tricolor, também se diz torcedor do Botafogo. Eu acho que isso é mais correto do que aquilo que o Zagallo falava. Sim. O Gerson, cara, que eu acho que ele é um cara na história do Botafogo, que a passagem dele pro Botafogo é pouco lembrada, e a galera da época fala muito por causa dessa coisa do Fluminense, né? Dessa ligação dele do Fluminense. Isso pode ter prejudicado um pouco ele, tu acha? Mais uma conversa que talvez as pessoas não estejam prontas. Gerson jogou mais pelo Botafogo do que pelo Fluminense. Mais bola. Jogou melhor no Botafogo do que pelo Fluminense. Bem mais. Pô, aquele jogou quase uma década. Exatamente. Pô, no auge dele, é o prime dele, que levou ele para a seleção brasileira. Exatamente. Pô, campeão jogou muita bola no São Paulo também, tá? Mas pelo Botafogo foi o prime. Gerson Prime e Botafogo. Pô, bicampeão carioca, campeão de tudo, capitão, né? Pô, tá maluco, Gerson. Isso aí. Acho que a passagem dele aqui sei lá, por causa dessa coisa do Fluminense, o pessoal não lembra talvez como deveria. Parece que o Gerson jogou tipo o Carlos Alberto Torres aqui, parece que eu tenho. Jogou 6 meses aqui. O cara jogou uma década, que foi uma contratação da história do futebol brasileiro à época. Exatamente. Tá? Digo mais, tá? Já que se a gente estivesse fazendo aquele cara a cara, Gerson é muito melhor do que o Zico. Pô, cara, um ganhou a Copa do Mundo, o outro joga não é só porque ganhou a Copa do Mundo, não, porque jogava mais bola mesmo. Pô, Gerson jogava mais bola mesmo. Outro dia eu vou começar em confidência. Confidência não, eu tava aqui saí com a minha esposa comer um peixe aqui na Geminiana no Góis, aqui tô sentado no barzinho, eu gosto de sentar no barzinho de rua, né? Mesa de plástico. Pior que são quatro bares ali. E o segundo, o dono é um botafoguense fanático. E é o único que eu nunca sentei na rua. Por causa do banheiro. Minha esposa gosta de sentar aí que tem banheiro. Algum tipo de banheiro.
Aí eu tô lá sentado, comendo um peixinho com a minha esposa, né? Tomando cerveja. Aí tá a mesa do lado, um camarada com a camisa do Flamengo e um senhor. Um senhor. Vou falar pra você. O Edu jogou mais bola que o Zico. Mas você não tá preparado para isso. Tá pronto para conversar sobre isso. Eu assim ouvindo. Sabe por quê? Que meu pai falava a mesma coisa. Aí eu sabia. Ele é torcedor do América e o meu pai falava a mesma coisa. Meu pai, que era torcedor do América, falava: o Edu jogou muito mais bola que o Zico, mas jogava no América. Eu vi muito essa conversa também. Eu tinha um tio que era americano que falava exatamente isso. E disse que o Edu jogava muita bola, né? Eu não tenho muita memória do Edu jogando mesmo, né? Mas disse que o Edu jogava muita bola. Gente, eu não tô falando que o Zico não fosse um craque de bola. É cracaço. Não tô dizendo isso. Só que ele não é top 10 do Brasil. Só isso que eu tô querendo dizer. Botar ele como maior que o Garrincha, cara. Exatamente. Pô, pelo amor de Deus, cara. Querem botar maior que o Garrincha. E tem muito botafoguense que cai nessas armadilhas, cara. Tem. Vou seguir aqui? Bora. Tem. Amarildo, o Possesso, o apelido mais maneiro da história do futebol. Amarildo Possesso, maravilhoso, espetacular. Um dos jogadores também mais importantes. É outro jogador do nível do Manga, que não deveria entrar nessas comparações. E eu vou ter que tirar um desses aqui para colocar o Possesso, cara, porque o Possesso era absurdo também. Vou tirar o Serginho nesse momento. Sérgio Manuel fora para entrada de Amarildo, o Possesso. Amarildo Possesso. Pô, que apelido maneiro, cara. Pô, é lindo, né, cara? Não é poético. É o que eu falo, não é poético, cara. Pô, é lindo isso. Possesso, cara. Possesso. Cara, pô, muito bom. Quem inventou na imprensa merecia o prêmio Pulitzer, sei lá, esse prêmio que dá pra imprensa, prêmio ESSO. Pô, coisa maravilhosa. Vamos seguindo aqui, acabou. Carvalho Leite. Pô, Carvalho Leite, cara, pô. A importância histórica do Carvalho Leite é gigantesca, né, cara? Mas assim. Pô, cara. Carvalho Leite faleceu no ano do centenário do Botafogo. Pois é. E não foi ninguém do Botafogo no enterro dele. Absurdo isso. Absurdo. E assim, o cara que também merecia estar no mesmo lugar aí que o Manga, talvez, que o Carlos Alberto Santos. Mas vamos fazer o seguinte: vamos manter do jeito que está aqui, pela minha coerência de critério. Perfeito. Tá? Não, justo. Lembrando que o Carvalho também foi médico do Botafogo. A vida dele foi no Botafogo. Eu tenho uma foto. Tem uma foto aqui antiga do Manga embarcando. Tá ele e o Amarildo subindo aquelas escadas de avião da Varig para entrar no avião. Sim. O Manga dando tchau com o dedo virado para cá. e o Carvalho Leite embaixo, falando que ele era médico do Botafogo. Ele fazia parte da comissão. Isso. Lindo, né? Lindo isso. Vamos seguindo aqui. Próximo, Quarentinha. Quarentinha também, na minha opinião, é um das categorias ali que deveria estar no panteão, intocável, cadeira cativa também e tal. Você vai ter que reformar esse panteão aí, cara. Você vai ter que estender esse panteão, colocar mais cadeiras aí, cara. Porque o Quarentinha, até hoje, ainda continua sendo um dos maiores artilheiros do Botafogo, né, cara? O único que fez mais de 300 gols com a nossa camisa, né? Exatamente, entendeu? Quarentinha tem que ter lugar cativo aí. Aí eu vou fazer o seguinte, capitão, obrigado, tá? Capitão Wilson Gotardo, e deixa o Quarentinha brincar aí nisso aí também. Tá lindo essa formação aí. Então vamos continuar assim. Mimi Sodré. Mimi Sodré? Cara, tá vendo? Isso é muito cruel, né, cara? São os caras que deveriam ser ao concurso, né? Vou manter do jeito que tá. E detalhem, eu tô mantendo do jeito que tá, de teimosia, porque eu quero render essa homenagem ao Carlos Alberto Santos. Vamos ver, vamos seguindo aqui. Alemão. Mantenho do jeito que tá. Alemão, um grande beijo, cracaço da bola, mas eu quero manter essa formação aqui do jeito que tá. Vamos conseguindo então. Mendonça. Porra. Vou fazer o seguinte, vou manter do jeito que tá pela homenagem ao Carlos Alberto Santos. Mas tá bom. Mendonça também, ó. Onde você estiver, eu sei que você vai me entender. Valdeir de Flash. Maravilhoso, espetacular, mas eu mantenho do jeito que tá. Perfeito. Barbosa. Zagueirão Barbosa? Isso. Mantenho do jeito que tá. Barbosa, ó. Amo, tá? Mas mantenho do jeito que tá. Perfeito.
Luiz Henrique, Pantera Negra. Luiz Henrique, Pantera Negra. Entraria nessa lista aí também, mas eu não vou mexer nessa. Dificilmente eu vou mexer nessa lista aqui agora, por homenagem ao Carlos Alberto Santos. Pantera, volta pro Botafogo que você entra nessa lista aqui. Rapaz, polêmico, hein? Túlio Polêmico. Maravilha. Túlio Maravilha. Mantenho a lista. Vamos ver se vai até o final. Donizete, Beleza. o Panterinha. Mantenho a lista. Igor Jesus. Igor Jesus, mantenho a lista. Tiquinho. Mantenho. Louco Abreu. Mantenho. Maurício. Mantenho. Paulinho Criciúma. Mantenho. Dodô. Mantenho. Marlon Freitas, Capitão América. Mantenho. Bastos. Mantenho. Almadinha. Mantenho. Alex Telles. Mantenho. Sidorf. Só tem um cara que vai me fazer mexer nessa lista aqui. Não sei se você vai falar, mas mantenho. Vai. Tu falou que não é mexer. Pode ser que eu não fale. Vai. Savarino. Mantenho. Gonçalves. Mantenho. John. Mantenho. Wagner. Mantenho. E Jefferson. Mantenho. A lista está fechada. Homenagem feita a Carlos Alberto Santos. Essa lista aqui é o meu encontro com meu pai. Tá? É o meu encontro com meu pai. Essa é a intenção. A lista está fechada de caboclo com Manga, Carlos Alberto Santos. Porra, tu não sabe como me deixou feliz de botar o Carlos Alberto Santos. Carlos Alberto Santos. Vai ficar aqui. É uma homenagem pequena que a gente pode fazer para ele. Mas é mais do que devida. Tá? Muito mais merecida. do que devida. Quarentinha. Gerson Canhotinha de Ouro. Isso aí. E Amarildo. Qual era o jogador que tu faria tu mexer na lista? Isso aí você nunca vai saber, meu amigo. Você não botou na sua lista, eu também não vou te contar quem é. Que isso, rapaz? Que maldade. Isso aí vai ficar amigos. Não, isso aí vai ficar como um mistério pra galera tentar. Quem é o jogador misterioso que o Tássilo colocaria nessa lista aí, que o Léo não mencionou? Vai ficar guardadinho. Deixei de citar alguém. Que Deixou coisa, de citar. Isso eu vou te deixar essa noia na cabeça. Você vai ter que ficar noite sem dormir pensando nisso. Aí não, jamais. Vai ser o Dil, que é meu amigo do peito. Jamais. Chicão, né? Chicão. Pô, não botou o Carlos Alberto Dias aí, porra. Mas tu vê, o Botafogo é tão grande que ainda ficou gente fora. Rogério Bailarino, uma galera boa, cara. Botafogo é absurdo, cara. Botafogo é muito absurdo. Entendeu? Botafogo é muito absurdo. Valtenci, muito absurdo. Zequinha, cara, se a gente fala de jogador craque do Botafogo, pô, coisa de maluco. Marinho Chagas, etc. Tá fechado aqui o nosso cadeira cativa, o nosso Dança das Cadeiras com o Caboclo. Pra gente voltar para a tela inicial. Antes de mais nada, Caboclo, agradecendo a você pela sua participação aqui, pelo seu tempo, pelo dispor de um horário aqui para gravar. Só para finalizar, fazer a pergunta para você que eu faço a todo mundo que vem aqui. O que você espera do Botafogo nos próximos 5 anos? Cara, eu espero primeiro que a tempestade passe e que a gente volte a ter pelo menos continuidade nas coisas. Eu acho que é uma palavra que é muito importante. Eu acredito sempre na máxima de que nenhum projeto sério na vida é feito no curto prazo. Eu só acredito em projeto sério mesmo, que é feito com médio, longo prazo, com projeções de médio e longo prazo. E tudo que eu espero nesse momento é que esse período turbulento que a gente está passando, que é passageiro, se resolva logo e que eu já vejo sinais muito importantes sendo dados pela nossa base, que é uma coisa que a gente sempre cobrou, né, que a gente quer que o Botafogo, o futuro do Botafogo, a única possibilidade do Botafogo ser sustentável, de ter uma continuidade, de ser um clube crescente, de ser um clube que volte a ser revelador no futebol brasileiro, é através da base. Então parece que começaram a olhar, não é uma mudança que acontece da noite para o dia, mas mantendo a minha coerência, qualquer projeto sério, né, que seja fiável, ele só pode acontecer no médio e no longo prazo. Perfeito, concordo muito com você. Não tem, e talvez seja um grande erro dos últimos anos, décadas. Pensar sempre no dia de amanhã sem pensar no ano seguinte, né?
Isso. Ninguém talvez nunca tenha se perguntado, tá, se eu fizer isso agora, o que vai acontecer ano que vem? Qual vai ser a consequência disso? Talvez a gente nunca tenha Principalmente olhado depois da dessa forma. gente ter ganho 2 títulos do jeito que a gente ganhou, Léo, não significa que eu esteja cobrando menos. Não significa Sim, isso. É o contrário, tá? Para a gente estar sempre à altura daquilo que a gente fez em 2024, nós vamos precisar de estabilidade, continuidade e responsabilidade. Essas 3 coisas. E coragem também. coragem. É coragem para tomar decisões difíceis quando elas precisam ser tomadas e ser muito honesto com a torcida. Gente, a gente não vai conseguir brigar pelo título esse ano, porque a gente precisa arrumar a casa. Comunica isso. O torcedor entende. O torcedor quer sinceridade, quer honestidade. O torcedor não quer pirotecnia. O torcedor quer honestidade. Qualquer pessoa que olhe no olho do botafoguense e mande real pro botafoguense e explicando, ó, estamos sacrificando isso aqui agora, porque ali na frente vamos colher o fruto assim, assim, assado. E a pressão pelos títulos do Botafogo eram muito grandes. Principalmente, o que aumentou a pressão absurdamente foi o título do Fluminense, que a Sim. gente precisava, Igualar, obviamente, né? igualar. Depois que a gente conquistou isso, a gente tem, teoricamente agora, tudo que a gente precisava ter, que é tempo, menos pressão, para conseguir construir o projeto de uma maneira sólida. Eu sei que existem as intercorrências, eu sei que elas são graves, eu sei que a gente está vivendo realmente um momento extremamente turbulento, que coloca a gente numa situação de não saber exatamente o que vai ser o ano de 2026, pelo menos, e a gente tem muito aqui, muito mais para torcer do que para opinar, né, para falar a verdade, pelo tipo de informação que a gente acaba obtendo, mas eu acho que as palavras são estabilidade, continuidade, responsabilidade e coragem. É isso que eu espero Perfeito. para o Botafogo para os próximos 5, 10 anos. Pô, é isso que eu quero deixar de legado para quem vem depois. Concordo 100% com você. Muito, muito boas palavras. Muito obrigado. Todo mundo que está nos vendo, vai estar disponível também o episódio no Spotify durante a semana, no canal do Fogonete no Spotify. Um abraço para todo mundo. Acabou. De coração, muito obrigado pelo seu tempo por participar Valeu, hoje meu com a gente. irmão. Tamo junto. Obrigado. Valeu, rapaziada. Até semana que vem, a gente está de volta. Fui. Valeu. Vamos